eletrônica, elétrica, de guitarra, contrabaixo, elétrica passiva, né? Como é que funciona isso, pessoal? Onde que começa isso tudo? Por onde que caminham os elétrons, né? Porque a gente fala de eletrônica porque a gente está pensando no nível ali dos elétrons, no nível atômico, né? De como é que a coisa se encaminha, tá? Para começar, a gente tem que lembrar disso, que a gente está falando de elétrons, né? De cargas positivas e negativas. No caso do elétron é a negativa, né? Muito bom. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês essa lousa aqui, que ela sintetiza muita coisa já. Né? Vou mostrar aqui, ó. Olha lá. Quero que vocês deem uma olhada atenta inicialmente na lousa. Fica tranquilo, não vou ficar só mostrando a lousa, é chato pra caceta, né? Ó, a lousa, o centro dela aqui, e é importante. Por que é o centro? Tudo vai decorrer dessa relação inicial. Tá certo, pessoal? Corrente AC. Corrente AC. Né? E embaixo aqui, excitação do campo magnético. Por que corrente AC, pessoal? Vocês fazem ideia? Que é o seguinte, tá? A guitarra ou o contrabaixo, tem hora que eu vou falar guitarra, tem hora que eu vou falar contrabaixo, é a mesma coisa, é o mesmo princípio. São instrumentos que só mudam o tamanho, a tessitura ali da escala e tal. Como é que funcionam? Falar de uma linha bastante geral ali. Você toca a corda ali, né? Corda de metal, de ligas metálicas e tal, de aço, né? E daí quando você toca a corda, ela tá passando em cima dos captadores, né? E os captadores não são nada mais, nada menos do que bobinas eletromagnéticas, né? E o que é uma bobina eletromagnética? É uma coisa muito simples, né? O legal da eletrônica de guitarra e contrabaixo é justamente isso. É muito simples, tá? Qualquer um pode fazer, né? Uma oficina simples, com pouco material, você consegue fazer uma elétrica dessa, tá? Uma bobina eletromagnética nada mais é do que um fio de cobre enrolado milhares e milhares de vezes ao redor de um ímã. Por isso, bobina é um fio enrolado eletromagnética. É uma bobina eletromagnética, tá? Então tá certo. Né? Então se tem um ímã ali no captador, tem um campo magnético. Tem um campo ali magnético, aquele campo tridimensional que a gente não consegue ver com os olhos, mas a gente consegue ver em simulações computadorizadas e tal, a gente vê. Né? E as cordas do contrabaixo, as cordas da guitarra, elas estão passando no meio desse campo eletromagnético. Muito bom. Só que, inicialmente, elas estão paradas ali no meio do campo eletromagnético. Quando você toca a corda metálica, quando você toca a corda ali do instrumento, você faz ela vibrar, você excita a corda. Tá? E a corda vai excitar o campo eletromagnético. Muito bom. Até aí, tudo bem, né? Então, quando a corda vibra, o metal da corda vai vibrar ali, vai excitar o campo eletromagnético. E vai excitar numa certa frequência, né? Num certo período de tempo, vai ter um número X de oscilações da corda, para cima e para baixo, num certo espaço de tempo. Isso se chama frequência de vibração, né? Vamos imaginar lá, fazer aquele padrão. Você toca a nota Lá da guitarra ali, nota Lá 440 Hz, né? Muita gente já ouviu isso, né? Lá 440. Então, 440 Hz. Significa que essa corda vai vibrar para cima e para baixo 440 vezes em 1 segundo. Tá tudo jóia? Estão entendendo? Beleza. Até aqui tá né? tranquilo. Então, beleza. Tá? Você excitou esse campo magnético lá da bobina em 440 vezes em 1 segundo. Tá? O que acontece? A bobina eletromagnética, ela vai traduzir essa excitação do campo magnético em corrente alternada. Aí sim, pessoal. Então a gente entra naquela questão. A vibração da corda excita o campo magnético e a bobina transforma isso numa informação que é a corrente alternada, a corrente AC. Né? Beleza. Corrente AC é até pleonasmo, porque AC em inglês significa corrente alternada. Né? Muito bom. É uma corrente que alterna entre positivo e negativo, e aí, de acordo com a frequência da nota que você imprimiu no instrumento, seja da posição da corda onde você tocou, o traste onde você pressionou. Então, por exemplo,
tocou lá o Lá 440, a corda Lá ali 440, ela vai vibrar 440 vezes em um segundo. Então, você vai gerar uma corrente alternada de 440 Hz. Uma corrente que vai ser positivo ou negativo 440 vezes em um segundo. Ela vai oscilar entre positivo e negativo 440 vezes em um segundo. Evidentemente, é uma corrente alternada de baixíssima voltagem. Então, assim, se você colocar o dedo na saída do captador, você não vai nem sentir nada, você não vai tomar choque, né? Você não vai sentir absolutamente nada. Mas é uma informação importante que está saindo dali, né? Está saindo uma corrente eletrônica, uma corrente alternada, que do captador vai seguir por todo o circuito. Vai do captador para a chave, da chave para o potenciômetro, do potenciômetro para o jack, tá? Simplifiquei tudo, fiz aí o percurso já total. Tudo bem. Então vamos entender agora como é que surgiu o captador, né? Como é que surgiram os primeiros captadores, os tipos de captadores, né, pessoal? Isso é importante também a gente entender, né? Inicialmente, e aí agora vamos entrar um pouco em história da guitarra e tal. Inicialmente, existia no começo do século XX, as primeiras 2 décadas do século XX, eram muito comuns as big bands, né, norte-americanas, né, as bandas, as grandes orquestras, as grandes corporações ali, uma mistura de música, música de baile norte-americana ali, né, com a presença forte dos metais, né, de saxofone, de trombone, de pistão, né, nessas bandas, muita percussão, né, e evidentemente no meio disso tudo, instrumentos de corda, como por exemplo o violão, desapareciam, né? E por que eu estou contando essa história? Porque justamente foi uma necessidade de amplificar o som do violão que fez surgir a guitarra elétrica, né? Então, tava lá as big bands, década de 20, década de 30 nos Estados Unidos, as big bands ali bombando, né? Só que lá já tinha naquela época grandes violonistas, pessoal muito virtuoso no violão, tocando jazz cigano, por exemplo. Só que eles não podiam participar dessas big bands porque, imagina, um trompete, 2 trompetes já acabava com o som do violão. Você não conseguia ouvir o violão ali no meio. Uma bateria ali, você já não ouvia mais nada de um instrumento como um violão. Então não adiantava, né? E o pessoal começou a trabalhar em questões de amplificação, né? A Rickenbacker, ou Rickenbacker, lá norte-americana, na década de 30, fez a primeira experiência de eletrificação. Eles criaram uma guitarrinha, uma guitarra havaiana, que é aquela guitarra para você tocar com slide ali no colo, né? A guitarra lap steel, chamada Frying Pan, né? Tinha esse nome porque ela parecia uma frigideira, né? E eles pegaram e criaram a primeira bobina eletromagnética para colocar embaixo das cordas ali e transformar o som daquelas cordas em algo que você pudesse amplificar, em algo que você pudesse ligar no amplificador. Porque essa guitarrinha, ela não tinha corpo acústico, ela era feita em alumínio, então ela não tinha som natural. Então você tinha que fazer alguma coisa para ela poder ligar no amplificador. E os caras da Rickenbacker lá desenvolveram o primeiro captador de guitarra ali, bem rudimentar, um ímã com a bobina ao redor, um fio lá enrolado milhares de vezes ao redor desse ímã, e conseguiram captar a vibração das cordas ali e transformar em som. Legal. Então surgiu ali o primeiro captador. Beleza. Aí o pessoal começou a pegar esses captadores aí, obviamente captadores simples, porque era uma bobina só. Um fio só enrolado milhares de vezes ao redor do ímã, tá? Olha só, o captador single, como é que é a representação dele? É muito simples, ó. Captador simples. E aqui está uma representação padrão internacional aqui, tá? Bem tosca aqui por causa da minha letra, mas veja só. Uma bobina com a barra de ímã aqui por cima, certo? Esse é um captador simples, também conhecido como single. É um fio só ao redor dos ímãs, enrolado geralmente da ordem de 8 a 9 mil vezes, 10 mil vezes ao redor do ímã. É um fio de cobre super fino, né? O começo desse fio vai ser aterrado, então vai para o terra, e o final desse fio vai ser ligado à parte elétrica do instrumento, a parte que a gente chama de vivo. Tem gente que chama de positivo também. Eu não gosto, não é o correto. Você pode chamar de vivo, né? É por onde o fluxo de elétrons vai continuar, certo? Então, um lado da bobina é aterrado e o outro lado vai ser ligado no potenciômetro ou na chave, por exemplo. Tá? Então, essa é a bobina simples, o captador simples. Tá? Muito bom.
Então, o pessoal da Rickenbacker desenvolveu esse primeiro captador e o pessoal se entusiasmou. Pegou esse captador e começou a colocar nos violões, que os violões norte-americanos já eram de corda de aço, né? Então isso facilitava a vida. Eles colocaram os captadores embaixo das cordas dos violões normais, né? Dos violões tradicionais, né? E já naquela época já existiam os violões jazz, né? Aqueles violões com o tampo arqueado, que o pessoal usava para tocar jazz cigano, usar para tocar jazz também, né? E aí, só que eram instrumentos acústicos inicialmente, não tinha eletrificação. E o pessoal pegou esse captador e parafusou no tampo, embaixo das cordas. E aí já começou, você já podia ligar as guitarras nos amplificadores ali, fazer som, tocar ao vivo com maior presença, e os guitarristas começaram a aparecer. Aí surgiu Charlie Christian, né? Toda essa sorte de guitarristas que usavam principalmente instrumentos da Gibson, né? Que eram as guitarras jazz, as primeiras guitarras jazz, né? Hoje chamadas guitarras jazz, né? Muito bom. Só que tudo tinha alguns problemas esse sistema, né? O que acontecia, galera? O que acontecia? Como esse captador, essa bobina eletromagnética, estava parafusada no tampo de um violão, né? O tampo de um violão, ele é feito para vibrar, né? Ele é feito para vibrar muito, para produzir bastante som, né? E o que acontecia era o seguinte, o captador estava parafusado num tampo. Quando você tocava lá alguma coisa ali no violão, o som saía do amplificador e fazia o tampo vibrar de novo, na mesma frequência que você estava tocando. Isso gerava a retroalimentação sonora. O problema de feedback, né? Retroalimentação, que é a famosa microfonia. Então essas guitarras, nessa época, apitavam muito. Elas vibravam, o tampo vibrava junto, na mesma frequência do que você estava tocando, com o que estava saindo do amplificador, retroalimentava, o captador vibrava na mesma frequência desse sistema todo e gerava uma microfonia brutal, brutal. Era impressionante, né? E aí que surgiu, o pessoal começou a pensar, por que essas guitarras apitam tanto? Por que tem tanta microfonia? Né? Um dos caras por trás do desenvolvimento, da solução para isso, foi o famoso Lester William Poulfus, né? Também conhecido como Les Paul, né? O Les Paul, que era um grande músico daquela época, ali, né? Tocava country, jazz, né? E era também um grande inventor. Ele percebeu que justamente o problema era a retroalimentação sonora. Se você colocasse o captador em uma estrutura sólida, densa, não ia ter esse problema, né? Ele fez até um primeiro teste colocando o captador num dormente de trilho de trem. Ele parafusou um captador ali, puxou uma corda, ligou no amplificador, botou no talo e não tinha microfonia mais, não tinha mais feedback. Foi show de bola. Só que o Les Paul percebeu que quando ele criou isso, ele criou um instrumento novo, ele criou a guitarra de corpo sólido, né? Ele foi um dos responsáveis pela criação da guitarra de corpo sólido, né? E depois, evidentemente, ele acabou desenhando a Les Paul ali, com a ajuda dos desenhistas da Gibson e tal, né? Muito bom. E daí surgiu a guitarra elétrica de corpo sólido, né? Que já sanou esse problema, ou pelo menos parcialmente esse problema, de você tocar ali com grande volume, num palco grande, por exemplo, com um amplificador atrás de você e não ter o problema da microfonia, do feedback. Certo? Vocês estão entendendo, pessoal? Podem abrir o microfone aí, tá? Quem não tiver com muito barulho ao redor, aí o Celção, o Gabriel, acho que tá tranquilo. Se vocês quiserem abrir... Até aqui tá tranquilo. Tá tendo um feedback aí melhor, vocês me falando que vocês estão ouvindo. Anderson, tá entendendo? Beleza. Tá pegando bem? Sim, sim. Beleza. Eu tô indo bem devagar hoje, porque essa questão de eletrônica é bem complexa, o pessoal, e eu vou fazer o mais simples possível para vocês entenderem, tá? Legal. Então, o captador simples continuou sendo o mesmo, o captador single continuou sendo o mesmo, né? Só que o suporte é outro. Ao invés do violão, o pessoal criou um instrumento com corpo sólido e colocou esse mesmo captador, né? As primeiras Les Paul eram um captador simples, captador single, né? Captador P90, né? Algo parecido com P90 ali. Captador simples. Beleza. Muito bom. Então, vamos recapitular. A guitarra, como é que ela funciona? Você tem ali os captadores, que são bobinas eletromagnéticas, a corda passando no meio do campo magnético dessas bobinas, e quando você toca as cordas, você excita o campo eletromagnético. Você excita numa certa frequência e
a bobina vai traduzir isso em corrente alternada. E a corrente vai ser alternada na frequência da nota que você está tocando, né? Muito bom, muito bom. Legal. E como é que foi depois? Então, tudo bem, tudo isso é captador simples, né? Muito simples. O captador simples, ele é muito simples. Por quê? Uma bobina elétrica, eletromagnética, é um fio enrolado milhares de vezes ao redor desse ímã. O começo do fio vai ser aterrado, porque para você gerar corrente elétrica, para você gerar o fluxo de elétrons, tem que ter um lado tem que estar aterrado e o outro lado que você vai ligar na parte viva do circuito, nas entradas do potenciômetro, nas entradas da chave, por exemplo. Muito bom. E o captador duplo? Vocês fazem ideia? Alguém tem uma noção de como é que surgiu aí o captador duplo? Seria pela necessidade de ruídos que teriam? Exatamente, exatamente. Mas olha só, a gente está falando aí de década de 30, 40, todas as guitarras aí 30, 40, começo de 50, tudo captador simples, né? As Les Paul, as primeiras Les Paul com captador são simples, a Telecaster, né? Que inicialmente era Broadcaster, também tudo captador simples, né? Muito bom. Só que daí o pessoal começou a ficar cada vez mais exigente, né? E algumas descobertas foram feitas. Quando você toca com uma guitarra de captador simples, uma Tele, uma Strato, por exemplo, ou qualquer guitarra que tenha um captador simples, você tem um problema que é um ruído de fundo, né? Não é verdade? O hammer. O hum, né? H-U-M, né? O hum, o ruído ali. Muito bom. Beleza. Você tem um ruído ali de fundo que para muita gente não faz diferença nenhuma. Tem gente que adora e para muita gente incomoda muito, né? Então, para quem se sentir incomodado, teve uma grande sacada na década de 50, que foi a seguinte: um engenheiro da Marinha norte-americana reformado ali, né, também conhecido como Seth Lover, né? O Seth Lover, ele trabalhava já na Gibson ali no desenvolvimento de partes elétricas, de instrumentos e tal, engenheiro eletrônico. Ele percebeu que o pessoal reclamava desse ruído e tal, só que daí, todo mundo falava assim, mas que ruído é esse? Ninguém fazia a menor ideia, né? Que ruído é esse? De onde que vem esse ruído, né? Por que é esse ruído aí? Aí fez uma associação muito interessante, ele descobriu uma coisa muito bacana, né? Ele percebeu que esse ruído, ele é na frequência de 60 Hz. 60 Hz. 60. 60 Hz. Né? Galera, e o captador, ele transforma toda a excitação do campo magnético em corrente alternada. Né? Aqui, na nossa casa, vocês lembram de alguma coisa que é 60 Hz de frequência? A lâmpada. A lâmpada, na verdade, não só a lâmpada. Toda a parte elétrica residencial aqui no Brasil, toda a elétrica, né, brasileira, toda a corrente alternada aqui no Brasil, ela é alternada em 60 Hz. Né? Ela alterna positivo e negativo 60 vezes por segundo. Então a eletrônica, a elétrica das nossas casas aqui, né, todos os conduítes aqui na parede, toda a parte elétrica das nossas casas está passando uma corrente alternada de 60 Hz. Então o Seth Lover percebeu que esse ruído era o campo eletromagnético do captador aqui, né, tendo uma interferência da corrente elétrica das casas, onde você está tocando a guitarra, né? O captador pegava essa interferência, ele captava essa interferência através das lâmpadas, através dos conduítes na parede, ele captava essa influência e traduzia em som também, né? Porque depois vai para o amplificador e no amplificador você ouve aquele ruído de fundo ali, né? 60 Hz, né? Aí uma curiosidade, tá? Você vai no Paraguai, por exemplo, o Paraguai é 50 Hz, a corrente elétrica no Paraguai. Então, no Paraguai, você vai ouvir um ruído um pouco diferente, um pouco mais grave que o ruído que a gente ouve aqui no Brasil. Mas isso é quase imperceptível também. Tá? Muito bom. Ele percebeu isso, tudo bem? Uma baita percepção. E como sanar esse problema, esse ruído? Como sanar esse ruído? Né? E aí foi genial, porque foi uma solução simples. E tudo que é simples, convenhamos, é genial, é sofisticado. Não é verdade? O que acontece? Ele pegou 2 captadores simples, 2 bobinas eletromagnéticas, né? E o que ele fez? Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só.
Então tá. Aí surgiu o captador duplo. Tá? Mas por quê? Como é que funciona esse captador duplo? Vejam só. O captador duplo é muito simples. Uma bobina eletromagnética, certo? Até aí o captador simples. Muito bom. Só que ele ligou em série duas bobinas eletromagnéticas. Ligou duas bobinas em série. O final de uma bobina no começo da outra. Beleza, né? Tranquilo. Até aí tudo bem. Estão ligadas em série. Então, eletronicamente elas estão em série também. Legal. Então por isso que sai som. Ótimo. Só que o ímã delas está fora de fase. Então o captador ele está fora de fase magneticamente. Deixa eu anotar aqui para vocês. Então o que significa que um dos captadores, um dos lados da bobina no humbucker, no captador duplo, vai estar com o norte para cima. E o outro vai estar com o sul para cima. O sul para cima. O sul para cima. Certo? Vocês estão entendendo, galera? Quero a verdade de vocês, hein? Até aqui tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Sim, sim. Então veja só. Estão fora de fase. Fora de fase. Né? Magneticamente. Isso é importante, tá, pessoal? Eu vou explicar aqui para vocês. As bobinas estão ligadas em série, tá? Só que elas estão em fase eletronicamente, né? Não à toa sai som do captador. Beleza? Só que os ímãs estão fora de fase, então ele está fora de fase magneticamente. E o ímã que está captando essa interferência da nossa rede elétrica aqui, tá? E vocês sabem muito bem, quando as ondas estão fora de fase, elas se cancelam. Você tem o cancelamento de fase. Então, um ímã, está cancelando o que o outro está captando de interferência magnética aqui. E aí, zerou o problema de ruído, desse ruído de fundo, que é o hum, que é o ruído de 60 Hz, né? É claro, pessoal, vocês devem estar se perguntando, pô, legal, simples, genial mesmo, de fato, genial. Mas ele criou uma coisa nova também. Toda descoberta é uma coisa nova, né? Ele criou um captador que, bom, a gente está ligando duas resistências em série, tá? Então, assim, o captador single, ele tem uma resistência X. O humbucker tem uma resistência 2X, né? Você está ligando em série as resistências. E a gente sabe que ligando em série duas resistências, né? Você aumenta o ganho de saída. Você aumenta o ganho. Então, primeira coisa, o humbucker já tem muito mais ganho que um single tradicional. Já tem, quer dizer, muito mais volume de saída. Então, você pegar um humbucker, vai ter muito mais saída do que um single. Beleza, então já tem mais saída, vai ter um volume sonoro muito mais alto produzido pelo captador. Beleza. Outra coisa é que nesse cancelamento de fase dos ímãs, também houve algumas perdas, né? Houve perdas. Do que, principalmente? Vocês fazem ideia? O que se perdeu também nesse cancelamento magnético dos humbuckers? Os agudos, né, pessoal? Os agudos. Não à toa, o captador humbucker, ele tem um som que a gente considera mais grave, mais... Falem palavras aí, pessoal. Eu gosto dessas palavras. Encorpado. Mais encorpado. Encorpado, aveludado. Um sinal bem mais forte, encorpado, aveludado, mais grave. Isso, mais grave, O single claro. é muito agudo, abelhinha mesmo. Eu mesmo não uso o single nunca, nada contra, hein? Não, sim. Exatamente. Então, pessoal, o humbucker, houve um cancelamento de fases dos ímãs, então um pouco das frequências mais agudas foram perdidas nesse processo. Então, surge um captador que tem muito mais ganho de saída, muito mais volume sonoro, só que tem muito menos agudo. É um captador mais abafadão, mais encorpado, que vocês falaram, mais grave, né? Então, um captador acho que perde definição. O humbucker, por ser humbucker, ele perde definição comparado Não, eu creio que não. Aí depois, evidentemente, pessoal, aí eu recomendo que vocês façam passeios por fabricantes aí de captadores, por sites de fabricantes, né? Que daí você vai... Evidentemente tem inúmeras tecnologias dentro disso, né? Tipos de fio, tipos de ímã, né? Cada uma dessas particularidades, número de voltas nessa bobina do captador, né? Então, a resistência de saída vai alterar bastante
o timbre, vai alterar bastante o ganho do captador. Isso tudo vai influenciar. O formato da bobina influencia. Tem bobinas mais achatadas, mais largas, que tem um som mais quente, por exemplo, né? Tem um som com mais punch. Né? Aquele imã reto. Tem um imã que é o reto, tem um imã que é reto. Tem o reto. imã reto, tem os polos individuais. Exatamente. E aí é o cerâmico, o nico, e aí o DMG, eu não sei qual é a diferença do DMG, que isso que eu queria saber. Não, o MG também tem imãs cerâmicos, tem imãs alnico e tal, é que daí o MG ele é uma captação ativa, né? Mas beleza, legal. Então, surgiu um captador novo aí. Evidentemente, pessoal, aí tem uma confusão que muita gente faz, né? Então, é importante deixar bem claro. Os captadores estão em série eletronicamente, né? O humbucker, ele está ligado em série eletronicamente, as bobinas, só que eles estão fora de fase magneticamente, né? Porque se tivesse fora de fase eletronicamente, também não sairia nem som mais, né? A gente não teria som nenhum, né? Muito bom. E tudo bem. E como é que se mede, então? O que a gente pode medir de um captador, né? Vocês fazem ideia do que a gente mede de um captador aqui? Numa oficina comum, evidentemente. Não estou falando de uma oficina de eletrônica, onde você tem inúmeras formas de osciloscópios para medir diversos parâmetros, né? Numa oficina de luthieria mais comum, a gente usa, e isso é importante, pessoal, a gente vai usar muito um multímetro simples, tá? Multímetrozinho simples, né? O Gabriel tá confirmando aí que é isso mesmo, né? Legal. Beleza. Qual que é a medida que a gente vai usar para o captador? O que a gente vai medir no captador? No captador, aqui numa oficina normal como a nossa aqui, a gente mede resistência. Resistência, né? E a resistência, ela é dada em ohms, né, pessoal? Como é que é? Como é que funciona? Vamos lá. Ó. Bom, ó. Então, captadores, a gente mede eles em ohms, né? Certo? Ohms. Resistência, né? Vale ressaltar que os singles, captadores singles em geral, tem de 4,5 até 9,5 kilo ohms, tá? Então significa que são 4,5 mil ohms ou 9,5 mil ohms, né? Então essa é a faixa de resistência mais comum de um captador simples, certo? E um humbucker, evidentemente, é o dobro disso, né? Então nós temos humbuckers de 10 até 25 kilo ohms. 10 a 25 kilo ohms, tá? Tudo bem. Aí também tem alguns mitos também nessa questão aí, que é o seguinte. Vocês devem ter ouvido falar já, quem já é fuceiro aí, né? Deve ter ouvido falar que o captador... Deixa eu colocar aqui para carregar. Muito bom. O captador, tem muita gente que fala assim, você mede ali o ganho do captador a partir da resistência. Quanto maior a resistência, mais ganho. Vocês já ouviram falar isso, né? Provavelmente. Bastante. Single, humbucker e tal. Para a maior parte dos captadores mais comuns do mercado, essa regra se aplica. Mas o problema é que há exceções, tá? Isso não é exatamente proporcional à resistência ao ganho do captador. Quanto maior a resistência da bobina, maior o ganho, maior o volume de saída do captador. Isso é uma coisa que, assim, várias vezes, em boa parte dos captadores, isso até acaba acontecendo. Quanto maior a resistência, maior o ganho do captador. Mas tem muitas exceções, porque o captador não depende só do ganho. Ele depende inúmeros fatores. Ele depende do formato, como eu disse, da geometria da bobina, ele depende de impedância, depende de diversos outros fatores decorrentes do material que você está usando no captador, tá? E isso pode alterar essa percepção de ganho, certo? Evidentemente, você tem 2 humbuckers do mesmo fabricante, do mesmo tipo de ímã, seja o ímã cerâmico ou de alnico e tal. Se você bater ali a resistência, o que tiver mais ganho provavelmente vai ter a resistência um pouco maior. Isso é verdade. Mas tem captadores que fogem muito a essa regra. Agora, principalmente, os captadores contemporâneos, eu uso muito, né, nas minhas guitarras de alcance estendido. Vocês podem dar uma olhada lá depois. Os captadores Lace Sensor, os captadores Lace Aluma, que são
Eles são em corpo de alumínio, eles não têm mais bobina, né? Eles não têm nem bobina mais, é um captador totalmente novo, parece até mais simples que o captador original, e ele tem um valor de resistência de 2,5K, quer dizer, assim, baixíssimo, menor do que metade de um single tradicional, e o volume de saída dele é tão alto quanto de um captador ativo. Então, vocês têm que desconfiar, tá? Se você está vendo ali alguma discrepância de medida e tal, o que você pode fazer? Eu medi aqui um captador, ele parece que tem mais ganho do que outro captador ali e tal. Checa sempre no site do fabricante, tá? Se você tiver ali a informação do captador, vai no site do fabricante, vê qual que é a resistência do captador. Por isso que a gente mede o captador, tá? Para isso que a gente usa o multímetro na oficina, para medir se a resistência está certa, de acordo com a resistência que o fabricante informa. Isso é muito importante, né? Para saber se o fabricante enrolou certo o captador, fez o captador certo para você, né? E para saber se a bobina não tá rompida. Porque então, pessoal, esse é um fiozinho enrolado milhares e milhares de vezes, tá? Ao redor de um ímã. Veja só, aqui temos aqui um escudinho tosqueira de extrato aqui, com uns ímãs cerâmicos aqui, ó, um ímãzinho em barra. Em geral, quando vem essa barra aqui atrás, é cerâmico, tá? Né? Quando essa barrona aqui escura, de cor preta ou cinza, né? Cor grafite, é uma barra de ímã cerâmico, tá? Então tem essa barra aqui, certo? E ao redor dela aqui em cima temos uma bobina, um fio de cobre enrolado milhares e milhares e milhares de vezes, geralmente de 9 a 10 mil vezes ao redor desse ímã, tá? Só que é um fio muito, muito fino, muito fino. Se ele se romper, em qualquer ponto, se ele se romper, você perdeu o captador, tá? Inclusive, por isso, eu recomendo muito cuidado ao manusear captadores. Muito cuidado. Aí fica uma dica de ouro. Vai mexer, vai tirar o captador da guitarra, vai mexer na altura dos captadores, tome muito cuidado para você não mexer. Vai mexer na capa dos captadores, aí perigosíssimo, assim. Tem pessoal que gosta de falar, eu tenho uma Gibson aqui com um captador humbucker, só que a Gibson ela manda o humbucker só com 2 condutores para você. Aí tem o pessoal que quer splitar o captador e aí você tem que abrir o captador. Não faça isso. Isso é um perigo, porque a capa às vezes pode romper esse fio da bobina e aí você perde o captador, tá? Então, inclusive, se você medir a resistência do captador e ela estiver bizarramente alta ou zerada, tá? Ou zero, ou muito alta, assim, coisa de milhares de quilô, assim, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 110 mil quiloohms, muito provavelmente a bobina do captador está rompida, né? Então, se você está em dúvida ali, você está testando o instrumento no amplificador, não está saindo som. Claro, você pode testar o cabo, que a gente vai aprender a fazer aqui o teste do cabo. Vamos lá, testa o cabo. Não, o cabo está funcionando perfeitamente. O que pode ser? De repente o captador não está funcionando. Então, por isso que a gente mede a resistência do captador, para saber se a bobina está intacta. Então, beleza, pessoal. Já passamos aí, chegamos no humbucker. Muito bom. E o que acontece aqui? Olha, opa, vamos lá. Posso tirar uma dúvida? Quando você fala de ganho, a gente está falando de amplitude de onda, né? Isso. E pensando na interferência de comparativa entre o single e o dual coil, aí, vamos pensar assim? Sim. Para o mesmo estímulo de corda, então, eu tenho uma interferência diferente quando eu toco uma corda, eu vou ter uma interferência diferente, uma amplitude diferente de resposta do captador single e dual coil, mesmo se tiver a mesma resistência, então. Tentar comparar laranja com laranja. Pega um single... Desculpa. É que assim, dificilmente você vai ter um single e um humbucker com a mesma resistência, porque, como eu disse, o single tá ali por volta de 4 até 9, os singles lá mais modernos, com mais ganho, né? 9 quiloohms. E aí é difícil, os humbuckers começam geralmente em 10 quiloohms e vão de 10 a 20 e poucos quiloohms, né? Então você não vai conseguir pegar a mesma resistência. Para tentar comparar, assim, mas eu fico pensando, por mais que você dê o mesmo estímulo em frequência de uma lá 440 Hz, se você tivesse cenário ideal de um humbucker e de um single coil, a resposta seria diferente justamente por conta do casamento de fase, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Na verdade, o casamento em série das bobinas, né? Então você está jogando em série as bobinas, então ela está te entregando muito mais saída, né? E evidentemente
a forma como se coloca ali perdão, como aqui está disposto o campo magnético, né? O campo magnético vai ser muito mais potente de 2 bobinas ali, né? Também ele vai captar com mais intensidade essas vibrações, né, das cordas. Por isso também. E o uso, por exemplo, de uma extrato com 3 single coil e uma outra com 2 humbuckers, a interferência de um captador no outro é que até que distância, assim, como é que você dá uma interpretação disso? Ou não existe? Você diz distância geométrica, assim. Geométrica mesmo, é. Certo. Não, não chega a interferir. Não chega a interferir, né? Aliás, importante falar, pegar uma Stratocaster lá que tem 3 singles que você falou, né? É importante e é tradicional que seja assim. O captador do braço tá com, vamos chutar, norte para cima. O do meio vai estar com sul para cima e o da ponte vai estar igual ao do braço, com norte para cima, né? Então, o captador do meio da extrato, ele sempre está com a polaridade invertida em relação aos outros dois, né? Justamente para evitar qualquer tipo. Por isso que, na verdade, inclusive na posição 2 e 4 da extrato, que você pega ponte e meio ou braço e meio, você tem o cancelamento de ruído também. Você não tem ruído, né? Você mantém ele single, porque eles estão ligados em paralelo na extrato. Quando você liga a posição 2 e 4, eles estão ligados em paralelo. Então, eles não aumentam muito o ganho. Só que você tem o cancelamento de ruído também. Saquei. E o posicionamento deles horizontal, assim, o posicionamento de eixo, isso tem, não sei se eu estou pulando alguma etapa, assim. Não, mas perfeito. Essas perguntas são muito boas. O posicionamento do captador, isso, show de bola. Isso tem uma influência total no resultado sonoro do captador, tá, pessoal? Quanto mais próximo do braço, você vai pegar mais amplitude de movimento das cordas, né? Porque a corda vibra muito mais próximo da casa 12, né? Assim, na verdade, assim, a casa 12 é o ápice da movimentação do braço do instrumento, né? A corda tá vibrando pra caramba ali no meio do complemento de escala, tá vibrando um monte ali, né? Então, essa região próxima ao braço vibra muito mais a corda. Próximo da ponte, a corda vibra muito menos. Isso dá para você olhar, né? Se você tocar a corda mais grave do seu instrumento aí, e se olhar próximo à corda, próximo à ponte, vai vibrar muito pouco, né? Por isso, inclusive, que os captadores da ponte são captadores que geralmente têm mais ganho, né? Seja num baixo, numa guitarra, a gente coloca captadores com mais ganho na ponte, porque como tem muito menos vibração da corda, a gente puxa esse som no captador, né? Então, nessa extrato aí, muito provavelmente, o captador do braço e do meio tem o mesmo valor de resistência, são de ganho idêntico, e o da ponte é um pouquinho mais quente, né? Tem um pouquinho mais de saída. Ok. E esse posicionamento aqui é por quê, Lucas? Porque esse posicionamento da extrato aí é uma viagem da época lá, né? Claro. Mas que é bastante simples de entender. O que acontece, né? Ele posicionou aí de um jeito que a bobina, né, ela tá mais, quer ver, ó, na corda grave, no misão, o polo, ele tá mais próximo do quê? Tá indo em direção ao braço, né? Tá? E mais longe da ponte, para pegar mais grave. Então é engraçado, eu acho interessante, na verdade. Para minha métrica, eu acho um pouco contraintuitivo isso que o Léo Fender fez, né? Eu preferiria o contrário, porque aí ele tá fazendo o grave ficar mais grave e o agudo ficar mais agudo. Vocês entenderam? Sim. Entendeu? Tipo, quanto mais próximo da ponte, né, o som vai ficar mais agudo, né? Certo? Certo. Vai ter menos amplitude também, vai ficar menos intenso e mais agudo, mais brilhante o som, tá? Menos embolado, né? Então ele faz uma coisa interessante, ele deixa mais o polo da corda grave mais próximo do braço ali, distanciando da ponte, então vai captar mais movimento, a corda grave vai ficar mais viva ainda, né? Só que mais grave, e a corda aguda vai ficar mais aguda ainda, né? Então, o captador agudo da extrato, ele é bastante intenso, tanto em agudos quanto em graves, assim, né? Ele é uma tentativa de puxar um pouco o grave aí nos bordões. Saquei. Entendeu? Obrigado. Mas assim, é uma coisa que, na verdade, assim, essa eu acho que é a parte que você pode pirar no instrumento de uma forma bem bacana, de acordo com o seu ouvido,
com o que você gosta, o que você prefere, mexer em posição de captação. Mexer em posição de captador é uma coisa que gera bastante resultado, bastante resultados diferentes, e pode ser uma solução até simples de ser feita ou até muito em conta, né? Você simplesmente troca a posição ali sem alterar o captador. É bem legal, né? Muito bom. Então, pessoal, vamos continuar a explanação aqui. Vamos seguir aqui com a parte teórica. Olha só. Bacana. Então, o captador tem uma parte que está aterrada e a outra parte é o vivo, né? Por isso que tem essa cetona aqui. Essa cetona que eu vou até pintar em vermelho aqui, ó. Tudo que é vermelho vai ser o sinal vivo, tá? O sinal que vai continuar para o resto da eletrônica aqui. Então, saiu do captador aqui, o captador pegou aqui a excitação do campo magnético da corda e transformou isso em corrente alternada. A corrente alternada está aqui, ó. Vamos lá, beleza. Ó, o humbucker também, mesma coisa. Tá? Corrente alternada aqui, certo? Um lado está aterrado e o outro lado é onde sai a corrente. Muito bom. Do captador, geralmente, a gente vai para onde? Do captador a gente vai para a chave, né? Porque a gente vai selecionar qual captador que a gente está usando, né? Se é o captador da ponte, se é o captador do braço, captador do meio, né? Aí tem inúmeras posições, tem inúmeras formas de se selecionar captadores, né? E aí então vai para a chave, tá? Então, o que acontece? Eu fiz aqui uma chave padrão chinesa, tá? Que é o mais comum hoje em dia que a gente vai ver, essa chave seletora tipo lâmina chinesa, de 3 posições, tá? Como é que funciona? Aí, evidentemente, você tá com uma chave diferente, procura no site do fabricante o manual, o esquema, o diagrama, tá? Cada uma tem um diagrama diferente. Isso não tem jeito, né? Então aqui, ó. Geralmente nessas chaves que tem 8 terminaizinhos aqui e tem 3 posições, o que acontece? O meio aqui, ele é jampeado, porque ele é a saída da chave, tá? Então você já jampeia ele aqui no meio, esses 2 terminais. Beleza. E a entrada da chave, geralmente são esses 3 terminais aqui e esses 3 aqui, né? Se é uma guitarra ou um baixo simples, com 3 posições, braço, meio e ponte, isso geralmente está muito fácil. É o quê? O captador do braço você põe aqui, nesse terminal, o do meio aqui, e o da ponte você liga aqui. Você liga o quê? O vivo do captador. Então o fio vivo, que geralmente é na cor branca, ou vermelha, ou amarela, tá? Infelizmente, no mundo da guitarra não se respeita muito isso. Aí o pessoal faz fio preto de vivo, que é um absurdo, né? O ideal é que o fio preto seja o aterramento, né? Mas aí você vai com o vivo aqui para a entrada da chave, tá? Por isso que tá também nossa amiga acetona vermelha aqui, tá? Muito bom, tá? E aí, a saída da chave é aqui no meio, certo? Vamos lá. Vou fazer o desenho aqui. Vou explicar a chave, pode ficar tranquilo, galera. Não vou passar por ela rápido, não. Vou explicar aqui a chavinha para vocês. Fiquem tranquilos, pessoal. Eu estou explicando a parte bem teórica aqui. E depois, hoje mesmo, a gente faz algumas medições. E depois, na outra aula, a gente continua a parte prática, medindo aí, fazendo as medições. Quem quiser, ó, para as próximas aulas, descolar um multímetro aí, já é bacana, tá? A gente já consegue fazer algumas medições aí, que é muito legal. Olha só. Aqui, a saída da chave, esse meio aqui. Muito bom, tá? Então, na chave, a gente geralmente mede o quê? A gente mede continuidade. Você vai ver no seu multímetro, como é que mede continuidade? É aquele símbolo ali de, perdão, símbolo de diodo, né? Vou fazer aqui melhor. Tá? Né? Símbolo de diodo, certo? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ó. É esse símbolo aqui, diodo, certo? Isso você mede continuidade, tá? Porque daí você vai ver, quando você está com uma chave dessa aqui na sua mão, às vezes você não tem o manual e tal, aí você tem que fazer uns testes de continuidade, tá? Eu vou tentar fazer aqui para vocês um testezinho desse aqui. Muito bom. Legal. Olha só. Bacana. Pessoal, dúvidas aí? Enquanto eu vou montando a parafernália aqui. Aqui tá tranquilo.
Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, ó, pessoal. Multímetro aqui. Bacana. Liguei aqui, ó lá. Pá. Aquele símbolo de continuidade aqui, ó. O diodo lá, que vocês viram ali. Tá? Muito bom. Quando você pega as pontas de prova do multímetro e você encosta, elas fazem um som aqui, ó. Vocês ouviram? Né? Então, significa que deu continuidade, que está passando uma corrente elétrica ali entre uma ponta de prova e a outra. Beleza. Né? Então vamos lá. Essa aqui é uma chave 3 posições. Ó. 1, 2, 3. Tipo extrato vintage. Aquelas primeiras extratos, né, dos anos 50, elas tinham chave de 3 posições. Só você escolhia ou o braço, ou o meio, ou a ponte. Muito bom. Então aqui assim, ó, eu quero saber como é que eu posso ligar a ponte. Onde que eu ligo a ponte aqui na chave? Muito bom. Olha aí. Ela também. Padrão chinês lá, ó. Tem os 8 terminais que eu desenhei aqui. Tá? Né? 8 terminaizinhos. Muito simples aqui. Vamos lá. Vou botar aqui para vocês verem. Bacana. Então tá, ó. Eu deixei na posição que eu quero entender, que eu deixei na posição da ponte, tá? Bom, eu sei que o meio está jampeado, então o meio é a saída da chave. O meio já está ligado aqui, ó. Um no outro, um terminal no outro está jampeado, beleza? Um terminal está jampeado no outro, beleza? Então vamos testar aqui, ó. Aqui com esse terminal aqui de fora, vamos ver. Ó, não deu nada. O meio, não deu nada. Vamos ver. Opa! Vocês ouviram? Né? Deu pra Então, ouvir, mas está bem baixinho. não, tudo bem. É só para ouvir o sinalzinho sonoro mesmo aqui, ó. Então, ó, eu liguei aqui, ó. Uma das pontas de prova, qualquer uma do multímetro, eu ponho aqui no meio da chave, na saída, que é essa parte que está jampeada já. Aí, ó. Fui aqui, não rolou nada, nenhum som. Aqui, nenhum som. Nesse outro terminal. Opa, deu som. Então eu vou ligar nesse terminal o vivo do captador da ponte. Aí vamos ver se está certo isso aqui. Aí, ó. Tá. Aí, é o captador da ponte que está ligado, tá? Então, o fio branco do captador da ponte está ligado no terminal correto da chave. Beleza, então quando eu colocar nessa posição aqui, né, vai ligar o captador da ponte, certo? Mas e o outro fio preto do captador, o que eu faço? Aterramento, pessoal, né? Tudo que é terra é uma coisa só, isso é importante de frisar para vocês, tá? O aterramento é um só, é literalmente a nossa terra, né? Então, assim, todo o começo da bobina, que tem o aterramento ali que eu desenhei para vocês, já liga na carcaça do potenciômetro, por exemplo, né? Porque todas as carcaças de potenciômetro, a carcaça da chave, tudo tem que ser aterrado, né? Para evitar ruídos, né? Então, você tem que aterrar todas as carcaças, né? E todos esses aterramentos você vai ter que conectar um no outro e depois ligar no jack, na parte negativa do jack, na parte do aterramento do jack. Tá? Depois a gente vai chegar nisso, certo? Muito bom. Vale ressaltar que quando você mexe a chave ali nas posições, você não está desligando um captador e ligando o outro. O pessoal fala, né? Eu desliguei o captador da ponte e tal. Não, não é, né? O captador é uma bobina eletromagnética. Ele está sempre funcionando. Ele é um ímã que está com o seu campo magnético ali em funcionamento, e quando você excita ele, ele vai gerar a tradução ali da corrente alternada. Só que, quando você passar pela chave aqui, na chave você vai selecionar qual dos captadores que você quer ouvir e mandar lá para o amplificador. Só isso, né? E aí, aquela história toda. O amplificador vai pegar e transformar a corrente alternada em ondas de compressão e descompressão, que é o som. Né? O som, ele é um fenômeno material, um fenômeno físico, né? Ele exige um meio material para propagação. Então, o alto-falante vai vibrar para frente e para trás, comprimindo e descomprimindo o ar, gerando o que a gente conhece como som. Então, tudo isso que a gente está falando até aqui agora é tudo corrente alternada. Só vai se transformar em som novamente
no amplificador. Certo? Muito bom. Então ligamos aqui na chave. Vamos ver outra posição aqui, ó, na chavinha. Legal. Ó, agora eu quero saber a posição do meio. Quero saber onde que eu vou ligar o captador do meio aqui. Olha lá. De novo, ponho um dos pontos de prova aqui no meio da chave, onde é o jump, onde que está jampeado é uma ligação, onde foi ligado um terminal no outro, tá? E aí eu vou testar aqui as posições de novo, ó. Aqui, não deu nada. Aqui é onde estava a ponte, ó, não deu nada agora. E agora, opa, esse outro terminal aqui deu sinal sonoro. Vocês estão vendo? Sim, sim. Né? Beleza. E aí, seguindo aqui, ó, de fato, ó, vamos ver. Fio branco, que é o fio vivo do captador. Podia ser vermelho, amarelo. Às vezes a gente segue ele aqui, ó. Tá? É o captador do meio. É como vocês podem ver. Certo? E aí, o que acontece? O captador, o fio preto, que é o começo da bobina, que é o terra, ele vai para onde? Ele está indo, ó, justamente para a carcaça de um potenciômetro aqui, ó. Tá soldado na carcaça de um potenciômetro. Muito bom. O que acontece aqui? Depois da chave, né? O terminal do meio lá, que eu falei que está jampeado, ele vai sair da chave, tá? Vamos pegar aqui uma posição melhor. Vai sair da chave, tá? E vai para o potenciômetro de volume. Eu vou tentar. Então, ó, o terminal do meio aqui, galera, da chave, ele sai, ó, fio branco também, quer dizer, fio vivo, né? Por onde sai, tá passando a corrente aqui, e vai para a entrada do potenciômetro, tá? Eu vou falar do potenciômetro agora para vocês, então. Chegamos no potenciômetro, tá? Muito bom. Então a gente fez o percurso, tá? Estamos fazendo o percurso aí, né? Entendendo esse percurso, né? Corda, você vibra a corda, você excita a corda excita o campo eletromagnético, né? Por isso que a corda é de metal, para excitar o campo eletromagnético. A bobina transforma essa informação em corrente alternada, né? Essa corrente alternada, né, vai embora. Vai para onde? Para a chave, para você poder escolher entre um captador e outro, ou combinações de captadores. Tá? Da chave, a gente vai para onde? Para o potenciômetro. Né? E o que é o potenciômetro? Como é que funciona o potenciômetro? Tá, pessoal? O potenciômetro, ele é, olha só, um potenciômetrozinho aqui. Vou pegar outro que está melhor. Dúvidas, pessoal? Vou aproveitar e fazer uma perguntinha, tá? Enquanto você está pegando o potenciômetro. Pode perguntar. Um potenciômetro para um single é o de 250K, certo? Ou não tem nada a ver isso? Não, o cara já está adiantando aí, legal. Para humbucker é 500K. É sempre a mesma coisa? Ou mudando do cap, tipo, tem algum single novo que tem que ser 500K ou não? É tudo 250K para single? Não, olha só. É interessante isso que você falou. Primeiro eu vou entender o funcionamento do potenciômetro. O potenciômetro, ele é uma pista de material condutivo, mas é um material que não é tão bom condutor. Então ele vai aumentando a resistência de acordo com a distância, tá? Então assim, é uma pista de material condutivo, mas que oferece resistência, tá? Então quando você vai girando o dialzinho aqui, ó, você vai girando, né? Esse aqui é o potenciômetro, ó, pessoal, olha. Certo, volume, né? Como se fosse o volume aí, né? Isso, aqui, ó. Vamos lá, vamos pro outro lado aqui, ó. Isso, ó. Potenciômetrozinho aqui, bacana. É uma resistência variável, que quando você for girando isso aqui, ó, ela vai variando a posição da lâmina, que está ali dentro, tá? E tem uma pista de material condutivo, mas que oferece resistência. Então, quando está mais próximo da entrada, aqui a lâmina, a resistência é menor, a passagem de som é quase total. Quando você vai girando para cá, né, você vai girando aqui, ó, vai girando para lá, até que você encosta aqui nesse lado, por exemplo, que está aterrado. E aí você zerou o som da guitarra, você aterrou a guitarra, você mandou todo o som da guitarra para o terra. Né? Desligar a guitarra, pessoal, é isso. Simplesmente você mandar todo o som, que não é som ainda, é corrente alternada, né? Você mandar para a terra. Certo? Né? Então, muito bom. São 3 terminais. O terminal do meio geralmente é a saída, tá? Geralmente a saída é o terminal do meio. O
terminal de entrada é esse lado aqui, tá? E de saída você geralmente faz aqui. Como é que você... aliás, o aterramento você faz aqui, né? Você pode inverter isso? Pode. Se você fizer o aterramento aqui, o potenciômetro vai girar ao contrário. Quando você girar para o outro lado, vai desligar. Então, às vezes, acontece, você instala lá, tal, termina a montagem da elétrica, e aí você está fechando a guitarra, quando você vai fechar, fecha para o lado errado. Tudo bem, é só inverter isso. O aterramento está desse lado, você põe o aterramento desse lado. Tá vendo que também uma jampeada aqui, ó. Você ligou o terminal, aqui, ó, bacana, aqui na carcaça, que essa carcaça depois vai estar aterrada, ligada no jack ali. Né? Depois a gente vai chegar nisso aí. Muito bom. Vou mostrar um potenciômetro por dentro. Na verdade, teve um cliente que detonou esse potenciômetro, que é um potenciômetro Emerson de excelente qualidade, né? Só que tá detonado. Aí eu abri ele, ó. Tá vendo? Potenciômetrozão. Beleza. Você gira ele aqui e tal, muito bom. Aí você tira essa capa aqui, ó, dele, ó. Eita, porra. Você é louco. Ó como é que ele é por dentro. Que bacana. Né? Ó, você gira aqui, né? Vamos tirar isso aqui, ó. Dialzinho aqui do meio, ó. Pá. Ele é uma pista, ó. Uma pista aí, ó. Eita, porra. Já tinham visto isso aí? Legal, né? Já. Né? Eu um material, visto, então. Interessante. Geralmente é um material de carbono ou grafite, tá? Né? Certo? Que a gente consegue mexer aqui com esse dialzinho aqui, ó, a lamininha de metal aqui, ó. Certo? Ela tem um ponto de contato aqui, ó. Entendeu? Então ela tá encostada aqui, ó, e vai desde esse terminal aqui, desse lado, até o terminal do outro lado. Certo? Então, é isso aí, galera. Esse é o potenciômetro aqui. E os valores, né? Valores de potenciômetro e tal. Tipo, pessoal, quais os valores de potenciômetro mais comuns? 250 kΩ, de novo, ohms, né? Resistência, portanto, 250, 500. Eu coloquei o 25. 25 geralmente utilizado em parte elétrica ativa. Guitarras com eletrônica ativa, né? Então, 25 kΩ geralmente é utilizado em eletrônica ativa. É meio O um mundo MG, à parte. Isso, o MG usa 25. O MG usa 25, tá? isso aí eu não sabia também não. Legal, interessante. Isso, você não consegue fazer funcionar o MG com 500K, tá? Né? Você vai com 25K, tá? Beleza. Daí você falou, né, Antônio? 250K, 500K, como é que funciona isso? Tá? Qual é essa diferença? Os potenciômetros que tem 500K, percebeu-se que eles liberam melhor a passagem de agudos. Eles deixam as frequências mais altas passarem livres, ou na verdade, a maior parte de todo o range de frequências passarem bem, tranquilamente, tá? Então, você vai ter uma capacidade mais fidedigna de escutar o que está passando por aqui. O 250K, ele corta um pouquinho das frequências mais altas. Ele dá uma cortadinha nos picos de frequências mais altos. Por isso que o pessoal tradicionalmente coloca o 500K nos humbuckers, para você deixar o humbucker falar o que ele tiver para falar, vamos dizer assim, porque ele já tem menos agudo. E o 250K você coloca uma extrato, que nem você falou. A extrato ele é meio estridente, meio ardida demais, com som muito agudo. Então a gente coloca o 250K. Ele corta um pouquinho dos picos de agudo ali da extrato. E daí você tem um compromisso entre excesso de agudos e excesso de graves, e aí você fica no meio termo legal. O legal da eletrônica de guitarra, diferente da eletrônica ou da elétrica da sua casa, por exemplo, é que você pode testar isso à vontade. Troca ali na sua guitarra e você fala, pô, eu preferi o 250K no meu humbucker. Tem gente que prefere, bicho. Fica mais legal o som para a pessoa. Pode usar à vontade. O legal é isso. Você pode testar, pode colocar, não vai gerar problema nenhum. Vai gerar só um som diferente. Você pode testar à vontade. Diferente de uma casa, você vai mexer aqui, inventar, pega fogo na casa, explode a caixa de entrada, aí ferrou, entendeu? Né? O legal da guitarra é isso, você pode experimentar muito. Né? Vamos lá. E a galera que é mais tradicionalista, né? Por exemplo, a Gibson antiga, as antigas, né? Aqui eu tive o prazer de pegar uma original. Legal. Ela vem com um potenciômetro de 300K no volume, 100 no toner.
Aí eu fui atrás de dar uma lida sobre isso aí e vi que a Rickenbacker usa de 330 no volume. Isso, não, tem inúmeros valores de potenciômetro, você tem de 1 mega, 1 mega que é o dobro do 500K, né? Que é muito 1 usada mega, na MG. Todos os MG que vieram aqui para minha cidade vieram com potenciômetro de 1 mega, de fábrica. MG com 1 mega, esquisito. Veio. Só, eu É creio que 25K são... geralmente. Você eu errou, creio hein? que são xinga-linga. Deve ser, Eu é creio que errado são isso aí. Corona. Deve ser. Porque o 1 mega, geralmente, quem que usa 1 mega? Tem muita gente que põe 1 mega em Telecaster, para ficar mais estridente ainda a Telecaster, para ficar com aquele som bem agudo. O pessoal do country gosta muito, assim, deixar a Telecaster mais aguda e tal, aí faz essas coisas. Então, é uma modificação também legal. Se você não está feliz com o som da sua guitarra, você quer mais agudo, menos agudo, troca o potenciômetro, funciona bem, tá? Outra coisa, além do valor, a gente tem também os tipos de potenciômetro, tá? Tipo A, também conhecido como logarítmico, e tipo B, também conhecido como linear, né? Olha o gráfico aqui de funcionamento do logarítmico, é uma curva, né, muito parecida com a curva que nós estamos vivenciando hoje, aí, todos os dias, aí, por conta do Covid-19, e a curva, né, e a reta, perdão, linear do potenciômetro tipo B, tá? Ó, vou dar uma dica já de ouro aí para vocês. Vai ter uma oficininha aí em casa ou vai mexer com isso, compra tudo lá, tá? Para você não ter problema. Eu vou explicar por que agora, tá? O tipo B é menos utilizado. Né? O que significa o potenciômetro tipo A, tipo B, logarítmico, linear, né? Isso diz respeito à curva auditiva do ser humano, né? Esse é um tema muito legal, pessoal. Esse é um tema que até o Celção, né, postou aí no grupo de alunos um vídeo do Átila falando sobre como é que surgiram as notas musicais e tal. Tem a ver com psicofísica e psicoacústica, tá? Isso aí é bem um tema muito legal de estudar, muito bacana. Eu até coloquei aquela referência bibliográfica para vocês lá, né, o livro do Roederer, né? Psicofísica, né, e psicoacústica. Muito bom. Nosso ouvido, né, a estrutura do nosso ouvido, bem como todos os nossos sentidos, nós aprendemos, nós captamos tudo no mundo ao nosso redor, nós captamos, nós sentimos através dos nossos sentidos, tato, a visão e tudo mais, de forma logarítmica. Isso é fundamental para entender isso, tá, pessoal? A gente não capta através dos ouvidos, por conta do formato, da nossa estrutura, das nossas cavidades ósseas e tudo mais, a gente capta isso tudo de forma logarítmica. Então, a curva nossa é aquela curva mesmo, ó, começa aqui no canto, né, ó, certo? É aquela curva da progressão geométrica, né, ó, tipo a curva do corona mesmo, né? Vamos lá, essa curva aqui, tá? E então a gente tem o potenciômetro tipo A, que é o logarítmico. E temos também o potenciômetro tipo B, que é o potenciômetro linear, que ele vai daqui, ó, reto até aqui, certo? Uma reta absoluta. Só como eu disse, nossa audição ela é logarítmica, não à toa, né, Gabriel? A gente pega e a gente ouve e a gente mede, né, em decibéis. Os decibéis ele é baseado em logaritmo, base 10, né? Logaritmo base 10, que é a forma como a gente mede os impulsos de volume, né? Como é que a gente mede as diferenças de volume entre o que a gente está ouvindo e o que a gente está falando, né? E é bem interessante essa questão do decibel, tá? Quando a TV, por exemplo, só a TV, quando você está ouvindo música no celular e tal, quando você põe para aumentar o volume, lá vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? A TV faz isso, 21, 22, 23, 24, tal, ela tá te enganando, né? Na verdade, ela tá fazendo 21, 40, cento e pouco, 400 né? Não é nesse, mas ela tá aumentando logaritmicamente o volume, senão você não percebe, né? Por isso que eu falei para vocês, evitem potenciômetro linear. O potenciômetro linear, quando você coloca ele no volume, por exemplo, da sua guitarra, muita gente vem aqui na oficina e fala, pô, parece que a guitarra tá com problema. Eu coloco ela no mínimo, eu não ouço nada, e quando eu coloco no máximo, ela já tá com, sabe, eu tô no mínimo, já tá com um volume bem alto, e depois eu ponho no máximo, parece que não variou muito, eu não percebi variação nenhuma, né? O pessoal fica assim, pô, parece que tá quebrado.
E não é, está funcionando perfeitamente, tá? É que a gente não capta a variação linear de volume. A gente só capta a variação logarítmica. Lucas, Isso é fundamental. Fala. Lucas. Aí nesse Vamos lá. caso, teria algum sistema, alguma combinação de capacitores ou de transistores que possa ser feita uma ligação para que fique essa característica na hora que mude isso, que você consiga escutar o áudio nesse efeito rampa? Não, você tem que usar o potenciômetro certo. Você tem que usar o potenciômetro linear no volume do instrumento, tá? Né? Você pode ter certeza. Se funciona, você põe o linear no volume, vai funcionar? O tipo B? Vai funcionar. Só que você vai perceber um gradiente, um delta de variação de volume, você não vai perceber legal. Você vai ficar assim, nossa, parece que tá tudo meio igual, tudo meio alto, tudo meio baixo, e não percebi a variação, né? Tudo bem. Lucas, Opa, vamos lá, Celso. tem alguma que vem de fábrica com linear e se tem, eles são Puta, obrigados tem a falar que é linear? Tem umas Ou você fábricas chinesas. Não, tem umas fábricas chinesonas que bota lá, uns linearzão. Antigamente tinha umas guitarras que vinham, às vezes com volume linear. Só que daí o pessoal percebeu, justamente por conta da psicofísica, psicoacústica, e isso o pessoal percebeu que o logarítmico é mais eficiente. Gabriel, vai lá, cara, valeu demais. Depois você vê a gravação aí. Então, a gente está finalizando daqui a pouco também. Depois a gente vai continuar essa aula na próxima segunda com mais medições aí. Obrigado. Valeu, gente. Né? Valeu, Gabriel. Então, Celção, tem fabricante que eu já vi, cara. Eu já abri instrumento chinês aí que tinha um volume linear. E aí é aquela porcaria. Você não percebe muito bem a variação de volume. Você põe lá no máximo, no mínimo, fica tudo meio igual, sabe? Meio embaçado. Mas você não percebe. as marcas top acabam trabalhando com o angular, né? Com o logarítmico. O pessoal, tradicionalmente, as mais tradicionais fazem o quê? Volume, o potenciômetro de volume é o logarítmico e põe no potenciômetro de tom o linear. Que daí dizem os caras que no tom você consegue escolher a frequência que você está filtrando ali com o linear. Eu acho meio balela. E até porque, em geral, o tom ali, você usa geralmente ele no máximo ou no mínimo, ou aberto ou fechado. Então eu prefiro também comprar tudo de uma vez logarítmico para não ter confusão. Entendeu? Em matéria de custo, tem diferença? Um é Nenhuma. Muito... Nenhuma diferença. É por isso que na Steel Max só vende A, né? Só vende A, isso, exatamente. Você vê, olha, Celção, Anderson, na maior loja de luthieria do mundo, que é a Stuart McDonald's, né? Só vende A. Né? Só vende potenciômetro tipo A, tipo logarítmico. Certo? Então, com relação aos valores, como eu disse, o tradicional, tá? O tradicional nem sempre é o mais legal, tá? Mas eu vou te falar primeiro da tradição, para a gente poder quebrar as regras também, né? O que acontece? Olha só. De novo, 250K, geralmente extrato, porque o 250K ele corta um pouquinho de alguns agudos ali das frequências mais altas. 500K ele deixa passar a maior parte das frequências, ele deixa inclusive os agudos passarem tranquilo, tá? Então por isso que geralmente nos humbuckers se usa 500, para deixar o humbucker falar bem. O humbucker já é muito grave, então imagina, você coloca um 250K que ele come um pouco das frequências agudas, aí ficaria muito abafado, né? Beleza. Você falou que a sua guitarra single veio com 500K. Provavelmente ela tem um som mais estridente ainda, mais agudo ainda do que seria com 250K. Sim. Bom, vamos medir, né, um potenciômetro de tom, né? Como é que a gente faz de volume? Como é que a gente faz para medir? Tem duas formas de medição com o multímetro. Pegando com as duas pontas de prova, se a gente pegar entre os dois terminais mais externos, tá? A gente vai ter a medição de resistência total. Então, assim, se é um potenciômetro de 500K, por exemplo, se a gente medir aqui, tem que dar algo em torno de 500K. Tem que ser 512. Ele tem uma tolerância, tá? Se der algo assim, 506, 512 ou 490, tá dentro do parâmetro, tá? Né? Inclusive, os fabricantes geralmente informam. Geralmente é uma tolerância de 3% por aí, que é o ideal. Então, assim, você nunca vai chegar exatamente em 500K. Às vezes acontece, mas é até um pouco raro. Então, vai ter assim, 512K, 496, por aí. Você vai medindo essas duas pontas externas, independente da posição de onde está o reloginho do potenciômetro. Tá? Você quer medir agora, ver se está funcionando esse reloginho, se essa lâmina está funcionando. Como é que a gente faz para medir isso? Pega esses dois aqui, ó.
Por isso que tem as duas setas aqui, ó. Esses dois, ou esses dois, tanto faz. Ou esses dois, ou esses dois. E aí você pode ir girando, enquanto você está medindo ali, que você vai ver a variação no seu multímetro. Tá? Vamos fazer isso. Esse aqui está informando o que aqui na capinha dele? Ó, vamos lá. Vamos ver se dá para ler, se vocês conseguem ler. A500K. Quer dizer, logarítmico, 500K. Muito bom. Vamos medir aí. Vamos ver se ele tá bala esse potenciômetro. Vamos ver se está funcionando legal. Já é um potenciômetro usado, às vezes você quer testar ali e tal. Qual escala que eu vou colocar aqui? Ó? Vejam só. Né? Ó, a escala aqui em ohms. Né? Evidentemente. Se é 500K o potenciômetro, quanto que eu vou pôr aqui? Ó? 200K, 2000K. 2000K ela consegue ler. Né? 200K não consegue, que não chega nem nos 500, não chega nem perto de 500K. Então vamos para 2000K. Pode sobrar, não tem problema. Então vamos lá. Muito bom. Ó, pegando aqui, medindo esse terminal aqui, o outro terminal aqui, ó. Pá. Olha aí. Vocês viram, né? 509, né? Ó, vamos pegar outro mesmo aqui, o novinho. Ó, vou abrir aqui para vocês, galera. 250K, pessoal. 249K, 248K, tá dentro do perfeito, né? Tá quase em cima da pinta, excelente, né? E agora, eu quero saber se ele tá funcionando, se ele tá girando ali o potenciômetro, se girando aqui ele tá alterando. Eu pego agora esse aqui e esse aqui do meio, ou esse e esse, tanto faz, é indiferente, tá? Então vamos lá. Zerado, ó, tá zerado. Eu vou girando pro outro lado agora, vai vendo ali no multímetro. Ó. Ó. Vamos ver se a curva dele é logarítmica. Vamos ver se eu consigo selecionar. Ó, vai crescendo pra caramba ao final. Ó, o final cresceu muito rápido, vocês viram? Sim. Vai girando. Girando. Ó, ele começa devagarzinho, que nem o Covid mesmo. É a mesma coisa. Ó, 3, 5, 7. Muito é foda, cara. Vai, de repente vai, tá, você fala, é só uma gripezinha, ó, tá vendo? É só uma gripezinha, tá, foi, caralho! Tipo, tá bom, esse aí também tem o poste de atleta? É isso. Entendeu? Foi isso, galera. Esse é o tipo de medição que a gente faz no potenciômetro, né? Com isso a gente consegue saber se o potenciômetro tá com problema ou não, certo? Vamos falar um pouco sobre o potenciômetro de tom. O potenciômetro de tom, a gente falou de volume, né? Na última aula. E aqui a gente vai falar sobre o potenciômetro de tom. Vocês lembram o potenciômetro, né? Essa estrutura aqui, né? Que até, ó, vou colocar aqui do lado para vocês entenderem melhor e ficar mais, ó, o potenciômetro está desenhado aí, representação e tal, que é basicamente isso aqui, ó. Essa é a parte interna do potenciômetro, que é o que está desenhado ali, né? Certo? Então tem os 3 terminaizinhos, tem essa pistinha aqui, ó, essa pista que é de um material que é condutivo, mas não é tão bom condutivo. Então ele vai aumentando a resistência de acordo com a distância do terminal, né? Então se a chave está ligado aqui desse lado no terminal a entrada, o som do captador vem para cá. Quanto mais longe vai o contatinho aqui e tal, vai aumentando a resistência no meio do caminho, né? Eu vou até fazer uma medição desse potenciômetro para vocês verem. Muito bom. Qual que é a diferença do potenciômetro? Vocês lembram bem, né? Tem 2 tipos. Quais são os tipos, né? Tipo A e tipo B, né? O tipo A é o tipo logarítmico, né? Que é mais usado. Eu até recomendo, vamos reforçar isso, comprem sempre do tipo A, tá? Para não ter problema de confusão ali na oficina, né? Mas também tem o tipo B, que é o linear, né? O linear, para potenciômetro de tom, até tem algumas pessoas, algumas marcas de instrumento que usam o tipo B para tom, tá? Eu não vejo diferença. Eu prefiro já comprar só o tipo A, que é logarítmico, porque para volume, como eu disse, questão de psicofísica, psicoacústica, o tipo A, logarítmico, essa curva logarítmica aqui, ela é muito melhor para nossa audição. A gente entende muito melhor como o aumento ou a diminuição do volume, né? Beleza. Qual que é a diferença do potenciômetro de volume para o potenciômetro de tom? A diferença, não tem diferença no potenciômetro. O potenciômetro é o mesmo. Se você usou lá 500K no potenciômetro de volume, usa também um 500K, por exemplo, no potenciômetro de tom. Mas, tudo bem, o potenciômetro é igual. O que faz ele funcionar como potenciômetro de tom, né? Vocês estão imaginando? É associar a ele um capacitor. Certo?
que é um capacitor, pessoal? Ó, aqui numa letra bem de médico, aqui, ó, né? Olha só, filtro de agudos. O capacitor é um filtro de agudos, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma parte da frequência do seu som, a parte mais alta da frequência, um range, né? Um alcance X da frequência de agudos ali do seu som, e vai mandar para onde? Vocês fazem ideia, pessoal, para onde que o capacitor vai mandar esse sinal de agudos aí? Ele vai mandar para a Terra, para o Terra. Certo, pessoal? Então, assim, ó, tem que lembrar que tudo quando você fala assim em termos de desligar o volume do instrumento e tal, ou, por exemplo, fechar o potenciômetro de tom, na verdade a gente está mandando para o Terra, literalmente para a nossa Terra aqui, tá? O Terra, não se esqueçam, é essa representação aqui, tá? Esse desenho aqui é o desenho de aterramento, tá? Então, simplesmente a gente vai aterrar o capacitor. Uma das perninhas do capacitor vai ser aterrada, né? E tá bom. Mas tem vários valores de capacitor, né? Tem capacitores e capacitores, né? Os capacitores, e tem tipos também de capacitores, né, pessoal? Vocês devem ter ouvido falar já de capacitor de Mylar, capacitor cerâmico, capacitor paper in oil, né? PIO, né? Capacitor PIO, né? Paper in oil. Tal. Tem uma diferença de valor até bizarra entre esses tipos de capacitores. Vocês podem ver lá. Se vocês forem comprar hoje um capacitor paper in oil, que é o capacitor vintage, porque ele era o capacitor usado antigamente nas primeiras guitarras, nas Telecasters, nas primeiras Gibson e tal, hoje eles são vendidos a preço de ouro, né? Só que é uma tecnologia muito mais antiga, é um capacitor muito maiorzão. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Não, porque o que importa do capacitor é simplesmente o valor. Se ele tiver o valor certo do que a gente precisa, ele funciona. Se tiver com o valor errado, ele não vai funcionar. Só isso. Então, o que importa no capacitor, pessoal, é o valor. Eu vou pegar aqui um capacitor para vocês verem aqui como é que é. O tipo Mylar, que é o mais barato de todos, olha só. Capacitorzinho aqui, ó. Vou até mostrar na outra câmera que eu acho que fica melhor. Boa, Léo. Boa dica. Aí, ó, pessoal. Capacitorzinho Mylar aqui. Mais barato de tudo. Isso aqui, ó, quanto foi? A última vez que eu fui comprar, tava o quê? 5 centavos? Um capacitor desse? Né? Beleza. Eu não tô falando do valor deles ainda. Depois eu explico o valor. Tá? Mas aqui, ó, um capacitorzinho de Mylar. Olha. Ó, ele vem com os valores aqui anotados aqui na frente e tal. Você pode usar como referência. Esse aqui é um de 0,22 microfaraday. Beleza, tranquilo. Ó, vamos para outro aqui. O cerâmico aqui, ó. Deixa eu botar aí, ó. Capacitorzinho cerâmico. Esse aqui também, 5 centavos, 10 centavos. Quanto mais você comprar, mais barato fica. Tranquilo. Caramba, e é fácil achar esses capacitores aí, nesses preços aí? Demais, demais. Ô, Tonhão, é muito fácil. Onde que a gente pode ir? Deixa eu só virar aqui para mim que você não tá falando para nada. Aqui em para quem é de São Paulo, na Multicomercial, aqui na Santa Efigênia, você compra sim. De balde, tá? É porque aquilo que você falou, vi umas marcas aí que era uma bica mesmo, hein? Ó, aqui, ó, eu vou pegar um capacitor paper in oil, papel em óleo, né, traduzindo do inglês diretamente. Um paper in oil militar russo, feito pela Rússia e é para uso militar. Olha isso aqui. Olha o tamanhão do bicho. Tá? Gigantão. Parece uma B12, aquelas bombinhas, né? A B2, tá ligado? Olha. Tá vendo? Esse você comprou fora ou comprou aqui? Eu comprei aqui mesmo. Tem no Mercado Livre, né? Vocês encontram fácil também. Mas aqui, ó. Isso aqui foi já R$40 um desse. Tá, pessoal? 40 quando conto. Quando você vai comprar fora, eles perguntam até para que você vai usar. Aqui, ó. Olha a diferença de tamanho. O outro é uma banana de dinamite, perto desse outro aqui pequenininho, tá? Mas e aí? E os valores aí dos capacitores? Quais são? Tem vários valores de capacitor, etc e tal. Os mais comuns que vocês vão ver por aí. 0.022 microfaraday, tá? 0.022 microfaraday e 0.047 microfaraday. Tá? Eu vou até
Ó, só dar uma reforçada aqui, ó. Microfarad se escreve dessa maneira, ó, se grafa assim, ó. Micro, né? F, tá? Microfarad. Certo? Então, 0.022 microfarad, 0.047 microfarad. Tá, tudo bem. São valores diferentes, mas o que significa? Olha a regrinha aqui. Aí é uma regrinha de ouro. Vocês têm que decorar isso. Quanto maior o valor, né? Quanto maior o valor, então esse aqui é o valor maior do que esse. Quanto maior o valor, menor é o efeito. Menor é o efeito. Olha só. Então vamos lá. Quanto maior o valor desse capacitor aqui, então o 0,47 tem um valor maior. Então ele tem menos efeito que o capacitor de 0,22. Tá, vocês devem estar assim, pô, mas para que serve usar um valor maior, um valor menor aí, etc e tal? Como é que funciona isso aí, né? Muito simples, galera. É o seguinte, de novo, o capacitor aí, ele vai estar associado ao potenciômetro normal. E esse potenciômetro de tom, ele é ligado em paralelo com o potenciômetro de volume. Então, eles compartilham a mesma entrada ali, tá? Depois eu explico melhor essa ligação, mostro para vocês aqui. Tá ligado em paralelo. Então, ele vai pegar o sinal da guitarra todo, vai para ele, e aí você vai selecionar uma faixa de frequência que vai ser filtrada pelo capacitor. Uma das perninhas do capacitor vai estar aterrada, vai estar ligada no terra. Então, uma parte de frequências agudas vai ser filtrada pelo capacitor e vai embora para a terra. Vai sumir. Então, quer dizer, o captador estava com o som inteiro dele lá. Quando você está com o volume aberto, total, quando o potenciômetro de tom está aberto, total ali, beleza, a guitarra está com o som brilhante, aberto, legal. Quando você fecha o tom, não fica um som abafado? Porque, na verdade, a gente está deixando só as frequências médio graves. As frequências agudas, a gente jogou para a terra. A gente aterrou as frequências agudas. Já era. Certo? Então, aí entra a questão do valor. Quanto maior o valor, menor o efeito. Então, quanto maior o valor, ele vai pegar só os mais agudos dos agudos e mandar para a terra. Se você pega um capacitor que tem um valor menor, como o 0,22, por exemplo, ele vai pegar uma faixa maior de agudos, que já começa até chegar na faixa de médios, tá? Então ele vai pegar uma faixa maior e vai deixar o som mais grave ainda, né, do captador, porque vai deixar só as frequências graves mesmo. O capacitor que tem o valor mais alto, ele vai pegar só os agudinhos ali e mandar para a terra. Então vai continuar o captador com médio agudo, com grave, fica um som um pouco menos fechado. Agora, se você pegar um capacitor que tem o valor mais baixo, ele tem um efeito maior, é que ele vai pegar um range maior, um alcance maior de frequências agudas e vai aterrar. Então, o captador vai ficar quase exclusivamente com as frequências graves ali pronunciadas. Então, o que acontece? Por que a gente usa em uma guitarra 0.047 microfarad ou 0.022 microfarad em outra guitarra? Vocês fazem ideia? Vocês imaginam aí, pessoal? Eu vou por conta da questão do captador. Boa. Uns tem uma saída mais com Boa. ações de agudo, outros não. Por exemplo, Boa. A própria Gibson mesmo, quando ela estava desenvolvendo a questão da timbragem dela, ela estava se preocupando muito com essa relação da criação do humbucker, em que tinha mais do captador do outro, até que eles chegaram nessa função do capacitor de 22, que ele trabalhava melhor na prática com o captador humbucker. Exatamente. Mas por que isso aí, pessoal? Vocês fazem ideia? Vocês estão entendendo bem a questão aí dos capacitores, filtro de agudos e tal? Assim, eu estava pesquisando, o capacitor ele também ajuda a tirar os ruídos? Não. Não. Não, ruído nada, não. Então. Então se eu ligar o que pode acontecer? O que pode acontecer é que o ruído, todo ruído é som. Ele está em uma faixa de frequência. Então, tem muita gente que faz a elétrica tosca do instrumento e está com algum ruído. E aí, obviamente, se você ligar algum capacitor no meio da elétrica ali e tal, você consegue, às vezes, até pegar um capacitor certo na frequência de ruído que você quer e você aterra esse ruído. Isso. Só que, obviamente, você vai perder muita frequência da sua guitarra. Você vai perder muita qualidade de timbre junto. Você vai perder a articulação do seu instrumento.
né? Como funciona Então, assim, o pedal compressor? É tipo você meter, sabe, assim, como é que eu posso falar? Você vai, tipo, jogar uma dinamite Corta o sinal, tipo um noise gate, corta bastante sinal, perde muita Isso, frequência do som. Isso mesmo. exatamente, Entendi. exatamente. É tipo assim, ao invés de você jogar veneno pra matar a formiga, você joga uma dinamite na sua casa pra acabar com as formigas. Sabe? Entendi. É tipo isso, Não, entendeu? então o capacitor é outro funcionamento mesmo, é mais para dividir o timbre mesmo, para Isso, dividir. para aterrar. Legal. Ele vai selecionar uma frequência de agudos de acordo com o E número, vai com a eliminar do seu numeração, com o sistema. valor, e vai jogar para o aterramento. Né? Vale ressaltar, então, pessoal, lembrem-se de novo da primeira aula. A guitarra nunca desliga. O que você está, na verdade, fazendo quando você zera o volume ou quando você fecha o tom, é mandando sinal ou parte dele para a terra. O captador continua funcionando, é um ímã, ele está lá funcionando. Né? Certo? Então, beleza. Então, por que tem valores diferentes de capacitor? É o seguinte, o Léo falou muito bem, tem diferentes tipos de captador. Tem captador single, né, de uma bobina só, tem captador de 2 bobinas, humbucker. Beleza. A gente sabe muito bem que o captador single, ele é muito mais... O que ele é? Agudo. Mais agudo, mais brilhante, né, mais estridente. Brilhante. São esses termos aí, né, que a gente usa. Agudo, brilhante, estridente. O humbucker, por sua vez, eu não sei se vocês vão lembrar. O humbucker, ele são 2 bobinas ligadas em série. Beleza, ligadas em série. Final de uma no começo da outra. Tranquilo. Da outra. Só que as 2 bobinas estão magneticamente fora de fase. Então uma está com o norte para cima e uma está com o sul para cima. Então elas estão fazendo aquele cancelamento para evitar o ruído, aquele ruído de 60 Hz. Beleza. Só que a gente sabe, como eu já falei, que quando aconteceu esse cancelamento, um pouco das frequências mais agudas do captador também foi embora. Então o humbucker, por isso, ele é um captador mais encorpado. Ele é mais grave no geral. Ele tem menos brilho, menos agudos. Parte desses agudos foram embora. Então imagina, se você pega um capacitor ali de 0.022, que é um valor mais baixo, né? Você lembra? Pega um 0.022 ali e tal, né? E daí você põe num humbucker. O humbucker quase já não tem frequência aguda, né? Certo? Então daí você coloca ali um 0.022, ele vai pegar uma parte maior de frequências, desde os agudos até o grave, né? E ele vai conseguir deixar só o mais grave ainda do humbucker. Legal, vai ficar aquele sonzão de guitarra jazz, né? Aquele som bem aveludado, bem fechadão mesmo, né? Então ele vai, se você pegar um capacitor então que tem bastante efeito, quer dizer, com um valor menor, e colocar numa guitarra com um humbucker, vai ficar aquele som fechadão, porque ele vai conseguir tirar todos os médios que sobravam ainda do humbucker, vai mandar embora e vai ficar só aquela região grave do humbucker, vai ficar aquele sonzão fechadão, né? Aquele som de guitarra jazz. Beleza. Só que vocês concordam, você pega um captador single de uma Strato ou de uma Tele, por exemplo, que é quase só agudo, quase não tem grave, não tem parte grave, e você pega um capacitor desse que tira um alcance enorme de médios e agudos ali, você coloca um capacitor 0.22 ali numa Strato, você está mandando praticamente o som inteiro do captador para a terra. Então fica parecendo que você desligou a guitarra praticamente. Fica com um som baixinho ali. Aí você fala, pô, tá com pau aqui no potenciômetro. Não é. Às vezes acontece isso. O pessoal instala errado, coloca um capacitor de valor menor ali numa Strato e tal. Vixe, aí parece que quando você fecha o tom, parece que você desligou a guitarra. Fica baixinho o volume. Então você fala, pô, o que foi? É que na verdade o captador da Strato, da Tele e tal, é super agudo. Só tem a parte aguda do som. Aí quando você manda pro terra ali, vai embora. Fica só um resíduozinho de som ali, a partezinha um pouquinho mais grave, mas soma. Oi? Fala, Fernando. Mas é isso que confunde, né? Você lê ali capacitor, a impressão que dá é que você vai potencializar o som, né? E não filtrar uma parte dos agudos, né? Perfeito. Exatamente, Fernando. Excelente. É isso mesmo. Então, por isso que na Strato, na Tele, a gente coloca um 0.047 microfarad, né? Que é um valor mais alto. Ele pega só o agudinho mais agudo ali. Então, você ainda mantém o resto do captador ali funcionando, só atenuou um pouco os agudos, fica aquele somzinho um pouquinho mais fechado. Então, é bom tomar nota disso, né? Obviamente vai estar no resumo lá depois que eu vou mandar para vocês, mas é importante decorar
essa regra do capacitor. Quanto maior o valor, menor o efeito. Né? Muito bom. Né? Deixa eu pegar aqui ó, um livrinho aqui. Temos alguns livros aqui. Referência aí para vocês saberem também. Ó. The Guitar Handbook. Esse aqui é um livro clássico. Existe em português, raríssimo. Você vai encontrar só em sebo, né? Atualmente. Estante virtual, talvez. Em português chama Toque, Guitarra e Violão. Esse livro é um livro bastante completo, assim, na verdade completo no sentido de falar sobre tudo de guitarra, sobre tudo de violão, não é muito aprofundado nas questões, mas tem ali alguns esquemas elétricos mais básicos, para quem quer entender também um pouquinho mais, vale a pena. Deixa eu pegar aqui a parte elétrica. Vamos lá. Dúvidas aí, galera, por enquanto? Podem me falando aí que é bom. Só uma pergunta, enquanto você está vendo aí, Opa. Na verdade é uma dúvida, eu quero ligar uma guitarra, só um captador, vou arrancar tudo, e só o volume. Legal. Se eu for ligar só um humbucker, eu preciso ligar o capacitor ou não? Não. Isso aí que você perguntou, o Rod também, né? O Rod também perguntou na última aula, né? Pode ligar o captador direto no jack. Você pode ligar direto no jack. Você pode pegar o vivo, né? E ligar num dos lados do jack e põe o terra do outro lado do jack. Aí depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona o jack. E o volume como fica? Porque o volume você pode fazer guitarra sem volume, inclusive. Você pode fazer sem volume. Você pode fazer o captador ligado direto. E daí você vai ter o timbre total do captador vai sair lá diretamente no jack, tá? Colocando qualquer elemento desse, colocando qualquer elemento, como por exemplo o potenciômetro no meio do caminho, obviamente você já está perdendo um pouquinho ali de som, tá? Mas é normal, é esperado que você tenha isso. Entendi. O que eu queria saber, assim, é um potenciômetro, um volume, porque volume não também não precisa de capacitor. Não, o volume é um potenciômetro puro, sem adição de capacitor. O tom é um potenciômetro com a adição do capacitor. E ele está ligado em paralelo com o potenciômetro de volume. Por isso que se você desligar o potenciômetro de tom, não vai mudar nada. A guitarra vai continuar funcionando perfeitamente. Você pode aumentar, fechar o volume, você só não vai mexer no tom. Né? O capacitor para fazer isso aí é para fazer a divisão? Para dividir entre o tom e o volume ou nada a ver? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia como é que acontece aqui. Ó. Tá bem ruim aqui a ligação, mas serve. Deixa eu virar aqui a câmera, que é melhor, né? Sempre bom. Aí, galera. Bom, tá aí, ó. Aqui tá uma bagunceira. Então, vamos lá. Aí. Saiu da chave aqui, ó. Sempre tem o meio da chave. Ou no meio, ou nas pontas aqui. Depende do modelo da chave, é a saída da chave. Então, a saída sai aqui e vai para onde depois da chave, o som? O som segue e vai para a entrada do potenciômetro de volume aqui, ó. Beleza. Um dos terminais, o terminal mais extremo aqui, da esquerda aqui. Beleza. Né? Aí tá o meio do potenciômetro de volume e a saída dele, que vai para o jack. Né? Ó, tá vendo? O branco aqui, que é ao vivo, vai para o jack. Tal. O preto vai para o outro lado do jack. Beleza. Né? E aí? Ligado em paralelo, tem outro fio branco na mesma entrada aqui do potenciômetro de volume, é o tom. Olha só, ele vai para o potenciômetro de tom. E o potenciômetro de tom é o mesmo potenciômetro do de volume. Só que a diferença é que, ó, ele está ligado aqui no meio, no terminal do meio, e depois um dos lados, só um dos lados, ó, vai estar ligado o capacitor, esse aqui é um capacitor cerâmico, está ligado aqui, e a outra perninha do capacitor está ligada aonde? Na carcaça, no aterramento da guitarra, tá? Então, quando você fechar o tom aqui, você vai mandar o som passar pelo capacitor, ele vai selecionar só as frequências mais altas e vai mandar para o aterramento. E aí fica a guitarra com menos agudos, só com a região mais grave do som, por isso que fica aquele som fechado ali, né? Entenderam? Então o capacitor ele liga mais na parte do tom mesmo, ele não é ligado na parte do volume, então é mais pro tom mesmo. Não é mais, é só no tom, tá? Então beleza, agora foi minha dúvida total. Tem uma exceçãozinha que você tem um circuitinho que você pode fazer, muita gente já ouviu falar, pode usar em contrabaixo, em guitarra e tal, que é o treble bleed.
Vocês já ouviram falar disso aí, pessoal? Não. Treble bleed, né? O Fernandão acho que já ouviu falar também. Legal. Treble bleed, o que ele é? Ele é um circuito de resistência à capacitância. É um resistor associado a um capacitor, as duas pernas, uma em cima da outra, assim, que daí você vai ligar entre a entrada e a saída do potenciômetro de volume. Entre a entrada e a saída do potenciômetro de volume. Ele vai fazer uma pontezinha, um jumpzinho, que é esse circuito de resistência à capacitância, tá? Eu vou pegar aqui até para mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Como é que fica? Ó, aqui, ó. Opa, já tem um montadinho aqui, ó, legal, ó. Aí, ó. Tá vendo? Um mini capacitorzinho, é outro valor, tá? Aí é outro valor de capacitor. Não é nem perto de nenhum desses valores aí que eu mostrei. E um resistorzinho. Isso aqui se liga entre a entrada e a saída do potenciômetro de volume. Para que funciona o treble bleed? Alguém faz ideia? Quando você diminuir aqui o volume, você não perder características do timbre? Excelente, excelente. Porque vocês sabem, né, pessoal? Quando você fecha o volume de um contrabaixo, da guitarra e tal, uma guitarra normal, claro, quando você fecha um pouco o volume, você também perde um pouco de agudo. Fica aquele som já mais abafado também. Você não tem jeito, você tem perda. Porque a pista de resistência ela faz você perder um pouco ali de agudos e tal, né? Você vai fechando ali, você vai percebendo que o timbre vai mudando um pouco também. Não é só perder o ganho, tá? Vai mudando o timbre. Então tem muita gente que quer baixar o volume sem mudar o timbre, aí você coloca o treble bleed. Auxilia muito na dinâmica, né? O pessoal que Isso. usa alguns drives, principalmente mais drive de amp. Isso, o crunch, claro. o pessoal que trabalha muito com crunch, né? Gosta muito de usar isso aí. Com certeza. Eu recomendo bastante, é uma coisa muito fácil, muito barata de fazer no instrumento, inclusive oferecer para cliente essa modificação, que você pode cobrar bem. Isso, é um circuito de capacitância resistência, ou resistência capacitância, né? Associados. Beleza. Muito bom. Vamos fazer aqui umas testagens que legais. Tá vendo? Vocês lembram que eu abri a pista do potenciômetro, né? É uma coisa muito legal de fazer. Ó que legal. Para vocês verem como é que funciona aqui dentro, dá para fazer isso em tempo real. Olha que legal. Vocês lembram como é que mede qual escala que a gente usa para medir o potenciômetro? A gente usa a escala de ohms, né? Que é o ômega aqui, né? Ohms, tá? E aí você vai escolher o número de acordo com o valor do seu potenciômetro, tá? Esse potenciômetro aqui, ele é ou 250K ou 500K. Então, de qualquer forma, a gente vai na última escala aqui, ó, que é 2000K. 2000K. Certo? Que ela consegue ler qualquer um desses valores aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Pá. Pus ali, já era. Show. Aí, ó, deixa eu tentar fazer pra vocês verem legal aqui. Vou colocar o álcool isopropílico aqui para apoiar. Importante. Aí. Beleza. Ó, eu vou colocar aqui, aí, ó. Estão vendo que tá aqui, né, pessoal? Se eu medir aqui, ó, os dois extremos, vamos ver o que vai dar. Ó, o valor total da resistência, tá certo? Entre esse terminal de entrada e o terminal do outro lado. Os terminais opostos, você vê o valor total da resistência. Tá? Então, é um potenciômetro de 250K, né? Vocês concordam? Né? Então, beleza. Mas eu quero ver como é que a pista funciona. Olha como é que a pista funciona, que legal isso aqui, ó. Só esperar o Fernandão ver aqui, que é legal de ver. Ó, Fernandão, botou aqui, ó. Encostou, ó, uma pontinha na outra. Tá vendo? Zero de resistência, né? Estão vendo? Aí, ó, imagina que eu começo a girar o potenciômetro, ó. Ó, eu tô mexendo aqui, tá vendo? Ó aí, a distância entre as pontas de prova do multímetro vai aumentando. Tá vendo a resistência? Olha que legal. Vocês já tinham visto isso acontecer por dentro de um potenciômetro? Depois eu pego. Pô, show de bola isso aí, hein? É legal. Você tá fazendo tipo tá simulando legal, né? o aumento do volume, meu. Que legal. Isso. Aí, ó. Então, ó, aí eu vou descer aqui, ó. Eu vou voltar, ó. Tá, ó. Se você colocar uma numa ponta, outra na outra ponta, ele já mede 250 na hora? Isso, na hora. Quer ver, ó? Vamos lá.
Encostei aqui, ó. Uma ponta e na outra aqui, ó. Os dois terminais. Certo. Até para saber, ó. Opa. Ele tá com problema de solda aqui, ó. Aí, ó. 250 aí. Isso aí. Beleza. Isso aí, tá certo? Beleza, na hora. No ato. Se você colocar entre essa ponta, entre esse terminal e o terminal do meio, ele vai dar a leitura de acordo com a posição de onde está a lamininha que você está girando ali do potenciômetro, né? Que a lâmina está aqui no caso, né? Ó. Ele é assim, ó. Certo? Ó, aqui, interessante. A lâmina, ó. Lucas, e tem o algoritmo e o Logarítmico. Né? Isso, Muda a questão de medição para os dois ou não? Assim, a forma de medir não, é o mesmo jeito que você vai medir, com a mesma medição do multímetro, tudo igual, tá certo, Fernando? Uhum. A grande diferença é que quando você for fazer isso aqui, você vai ver que o logarítmico ele vai chegar muito mais rápido no 250. O linear ele vai demorar mais. Só isso, certo? O linear você até consegue, quer ver, ó, esse aqui ó, é logarítmico, ó. Olha lá, ó. Ele vai e tal, de repente ele vai chegando já já chegando no meio aqui ele já tá quase no 250, tá vendo? Esse tá na cara que é logarítmico. Se fosse linear, ele ia chegar em 250, ele ia chegar aqui no meio, quanto que ele ia estar no meio aqui, galera? Se fosse linear. 125, né? Metade de 250. Como ele é logarítmico, ó, ele sobe muito mais rápido, ó. Verdade. Né? Aí ele não faz aquele efeito de volume, né? Aquele fade-in, né? Isso, esse aqui faz, porque é o logarítmico. Porque nosso ouvido compreende muito melhor isso. Então, inclusive já está usando de apoio aqui, ó. Quando vocês forem limpar a parte elétrica, tá, pessoal? Sempre. Ó, isopropanol 99,8%. Também conhecido como álcool isopropílico, né, galera? Agora o pessoal andou muito falando sobre isso esses dias por causa do coronavírus, né? Que até muita gente... mas muita gente em dúvida, falando assim, eu posso usar isopropílico aí e tal para limpar as mãos e tal. Não pode, porque ele seca muito rápido, não dá tempo de de fazer a ação de destruir a cápsula de gordura do vírus, né? Mas, pelo contrário, para a eletrônica, excelente, tá? Justamente por quê? Porque ele quase não tem água. Você tá vendo? A porcentagem de água que ele tem é irrisória, é 0,2% de água. Então ele é praticamente álcool puro. Quando você coloca ele na placa de circuito, olha aí, Fernando, se for limpar a placa de circuito, for limpar aí os potenciômetros e tal, você pega coloca aqui dentro uma como é que chama? Uma seringa, uma seringa e joga o álcool ali no componente. Tá? Você pode colocar dentro do potenciômetro mesmo. Tudo que tem a aberturinha que estiver no circuito, você pode jogar lá dentro, tá? Aí você pode mexer bem o potenciômetro, mexe bem. Quando o potenciômetro está com ruído, você está ouvindo aquele ruidinho, aquele chiado no potenciômetro, tá? O que vocês fazem? Passa álcool isopropílico nele, fica girando para cima e para baixo, para o lado e para o outro, o potenciômetro. Porque daí, às vezes acontece dessa pista aqui, ó, dessa pistinha aqui, certo? Ela tá suja com algum resíduo, com alguma poeirinha, e aí você tira com álcool, certo? Então, a maior parte desse ruído que você vai ouvir aí em potenciômetro e tal é sujeira, é pó, é poeira nessa pistinha aqui. Então, daí você joga álcool aqui dentro, gira várias vezes aqui a nossa lâmina, você gira ela aqui, ó, e ela vai limpar, certo? Então, álcool isopropílico sempre. Também tem os limpa-contatos. Tem limpa-contato específico para elétrica. Eu sempre usei o isopropílico, sempre funcionou muito bem, galera. Eu recomendo pra caramba. Específico para limpeza em eletrônica. E eu vou te falar, ó, fica o segredo aí para vocês também, que eu sou o Fernandão, que também é do Sul, aí gosta de churrasquear, certeza. Eu churrasqueio toda semana aqui. Às vezes tava faltando alguma coisa, eu boto no pão velho o álcool isopropílico, bicho do céu. Eu acho que é o jeito mais rápido de acender churrasqueira que existe. Eu faço diferente, eu coloco casca de ovo umedecido com álcool, etanol mesmo de posto, ou álcool reaproveitável, velho. Show. Cara, vira um acendedor top também. Não, show de bola. Esse álcool, bicho, o isopropílico, é muito foda. Você põe assim, já
já acendeu tudo, já fez brasa na hora. É impressionante, tipo, impressionante. O bizu de limpeza aí funciona também para volume de violão ali? O equalizador de violão? Pode usar. Aquela chieira chata quando você vai virar o volume. Pode usar. Pode usar. Pode usar. Pode usar. Pode mandar ver. Coloca na seringuinha, naquela trilhinha ali dentro, tá? Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Tenho aqui. Mas, isso é importante falar, tá, pessoal? Muita gente pergunta, WD-40 na eletrônica, não. Nem não faça isso. Primeiro que dá logo curto-circuito. Pode dar curto-circuito. Pode... O WD-40, ele cria uma película que depois ele vai ajudar. Ele pode até você passar na hora, você fala assim, acabou o ruído. Ah, que beleza. Não vai passar 2 horas, vai encher de poeira. A poeira vai grudar no óleo. Vai virar tipo uma galinha cheia de pena, aquela porra, sabe assim? E outro vai ficar horrível. O WD-40 ele é abrasivo. Exatamente. Ele é um micro-óleo abrasivo. Ele estraga a trilha. Estraga a trilha, ele estraga a colagem, algumas colas, né, Léo? Por exemplo, então o pessoal fala assim, eu tiro a araldite aqui com ela. Não, exatamente. E fica, ó. Exatamente. Então, assim, ele é muito agressivo com as colas. Então, o pessoal também fala, posso passar na escala do instrumento, WD? Galera, não recomendo, tá? Eu não recomendo porque você pode descolar friso, você pode descolar marcação da escala. Esquece, WD serve. Até para você limpar uma peça metálica bastante enferrujada, funciona bem. Muito. Então, beleza. Ó, galera, que mais aqui, ó? Vamos falar aqui de humbucker, né? Porque o captador humbucker, muitas vezes você pode, o captador duplo, né? E aí pode ser captador de baixo duplo, pode ser de guitarra dupla, né? Como tem ali uma guitarra com captador duplo e tal. Você pode, muitas vezes, splitar, né? Splitar, né? Que o pessoal fala splitar, ou separar as bobinas, dividir as bobinas, né? Desligar uma das bobinas. Que seja splitar, um humbucker, um captador duplo, simplesmente é desligar uma das bobinas, tirar ela do circuito, né? Todos os captadores humbuckers fazem isso? Não. Exatamente, não. Por quê? O primeiro captador humbucker criado na história, né? Ele foi vocês lembram? O Seth Lover, né? O engenheiro eletrônico da Gibson lá, que desenvolveu em 1955. Também conhecido como o captador PAF. Até hoje existe, né? O captador PAF, né? Isso, exatamente. Só que quando ele desenvolveu o humbucker, ele fez a ligação tradicional. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. O que ele fez, ó. Olha lá. Ó, isso aqui é a representação da bobina, né? Uma bobina simples é isso aqui. É um indutor, né? A bobina, com a barra de ímã, e um lado é aterrado e o outro lado é o vivo. Beleza, isso aqui é um captador simples, é isso aqui, ó. Uma bobina. O humbucker é o quê? 2 bobinas, sendo que o final de uma bobina está ligado no começo da outra. Beleza, e aí continuou o sinal aqui. Quando ele fez o PAF, o Seth Lover, ele nem pensou na possibilidade de splitar o captador. Imagina, o cara criou um humbucker que resolveu questão de ruído. Beleza, tá ótimo. O que ele faz? Quando ele manda para você, quais fios que ele vai mandar para você? Quando o fiozão do captador sai ali dele, o que você vai receber? Esse terra e o vivo. Simplesmente 2 condutores. Tá? Um humbucker tradicional, vintage, o humbucker baseado nos humbuckers antigos, você vai ter só 2 fios. Esse e esse. Quer dizer, o terra e o vivo. Pronto. Beleza. Só que daí, com o tempo, a galera sacou uma coisa muito legal. O pessoal começou a falar, eu tenho um humbucker na guitarra, por que eu não posso botar uma chavinha ali e transformar ele em single? Deixar só uma bobina, por exemplo, ou só essa, que seja. Por que eu não consigo fazer? Então, os caras começaram, os fabricantes de humbucker, de captador, começaram a mandar os 4 fios para você escolher. Esse fio, que é o terra, esse aqui, que é o final da primeira bobina, então vem para cá. Outro fio aqui, que é o começo da segunda bobina, e o outro fio, que é o final da segunda bobina. Entendeu? Então ele vai mandar, os humbuckers modernos vêm com 4 fios. 4 fios. Muito bom. Que é, simplesmente, o que você faz? Né? Quando você splita, o que acontece, Léo? Você sabe o que acontece aí quando você splita? Desliga uma das bobinas. Isso. Na verdade, o que faz? Splitar, basicamente, é você aterrar essa parte aqui. Isso. Por quê? Olha que legal. Vou fazer aqui o desenho para vocês. Ó. Splitar, geralmente é isso aqui. Ó. Deixa eu
Isso aqui, ó. Assim, ó, tá ligado um no outro aqui, ó. Um captador no outro aqui, ó. Beleza, ó. Humbuckerzão, ligadão, um no outro. Ligado em série, não se esqueçam, eles estão ligados em série. Aí eu pego esse meio aqui, ó, e manda pro terra. E aterrei. Tá vendo que essa bobina aqui, ó, ela tá o começo e o fim dela tá aterrado. Vocês sacaram? Essa aqui, ó, ficou aterrado. Desliguei ela, acabou. Só que essa aqui não, ó. Essa aqui tá um lado aterrado, como tem que ser, e o outro lado vai pro vivo, vai lá pra chave, por exemplo, vai pro potenciômetro, que seja. Certo? Então, é assim que funciona o captador que você pode splitar. Os humbuckers modernos. Então, quando o captador humbucker vier com 4 fios, ótimo, você pode splitar ele. Né? Tranquilo. E como é que você sabe quais são os fios geralmente, né? Como é que vocês fazem? Porque, pô, vem 4 fios ali, né? Obviamente, a forma mais fácil de saber quais são os fios e tal é entrar no site do fabricante, galera, e ver lá o código de cores. Cada fabricante, infelizmente, usa um código de cor. Eles não usam padrão internacional, nada, então fica aquela bagunça. Mas tudo bem, você vê lá no fabricante. Mas se não tiver no site do fabricante, ou na verdade se tá um captador genérico ali, que você não sabe o que é, muito simples, galera. Provavelmente vai vir os 4 fios. Só que 2 deles vão vir já soldados. Já vão vir soldados. Quer dizer que é o quê? Isso aqui, o que vocês imaginam que seja? Terra. É a ligação em série das bobinas. Então, quando você solta ela aqui, então assim, tem uma bobina aqui e outra bobina aqui. Isso. Então tá, elas vêm soldadas. Beleza. Do início de uma pro final da outra. Isso, exatamente. Então, o que você faz para splitar? Você pega essa ligação e daí você põe uma chavinha entre ela e o terra. Ou põe um potenciômetro, que seja, onde você for ligar lá. E daí você simplesmente manda ela pro terra. Porque esse lado aqui já vai estar aterrado, que é o começo da bobina. Beleza, tá no terra esse aqui. Esse aqui é ao vivo, que vai para a chave, vai para o potenciômetro. E esse aqui, o que você faz? Eu quero usar ele como um humbucker normal. Deixa ele assim. Esse aqui vai estar isolado, sem nada, ligado em nada. Eu quero usar ele como... Eu quero fazer ele virar um single. Então você pega isso aqui e a terra. E você manda pro terra isso aqui. Então é isso. O humbucker vai funcionar normal como humbucker se isso aqui estiver ligado e isso aqui isolado, sem ligação nenhuma aqui, só um fio no outro. Beleza. Uma bobina ligada na outra, em série. Pegar isso aqui e aterrar, você transforma essa bobina aqui, você desliga. Então você está mantendo só essa bobina aqui ativa. Vocês entenderam? Perfeito. Né? Mais ou menos. Vamos ver, Fernandão. O que acontece aí? Deixa eu mostrar aqui um esqueminha elétrico aqui. O Léo tá cansado de saber. Você encontra em qualquer site aí as esquemas elétricos. Olha, ó. Les Paulzinho, ó, como é que funciona aí. A parte elétrica da Les Paul. Tá, olha. A ligação, ó, em paralelo do volume com o tom. Né? Você tá vendo aqui, ó? Volume, a entrada do volume aqui, beleza? Tá compartilhada com o tom, usando o próprio capacitor compartilhando aqui, ó. Eles chamavam na época de capacitor aéreo, né? Isso, capacitor aéreo, 0.022 microfarad. Aí, beleza. Tá? Aqui é a chave de 3 posições. Então, ó, o captador vai aqui. O vivo, que é o fio branco, entra na entrada do potenciômetro desse lado. O preto vai para o terra. Então, esse aqui é um captador Gibson tradicional. Só com 2 fios. Esse aqui não daria para splitar. Aliás, fica aí meu alerta. Se vocês receberem na oficina um captador Gibson e tal, já teve cliente aqui que falou, você não abre o captador aí para de repente fazer ele splitar, que daí você consegue puxar e tal, os fios. É perigosíssimo, galera. Perigoso. Ainda mais o captador da Gibson é perigosíssimo de mexer. Você pode... como eu expliquei, a bobina é um fio só enrolado 9, 10 mil vezes ao redor do ímã. Se você romper qualquer parte dessa bobina, né, de um fio que tem menos de 0.2 milímetros de espessura, puta, você tá ferrado. Então você pode colocar parafina no captador desse, abrir, você destruir o captador, vamos dizer. Não, assim, ó, a parafina, galera, aliás, fica também a informação, vamos aproveitar as informações aí complementando. Todo captador é parafinado, então quando você abre ele ali, você vê acesso da bobina e tal, você chega a ver ali um pouco de parafina ali sobrando na base do captador e tal. Por que tem parafina? Vocês fazem ideia?
Pra tirar ruído ou nada a ver também? De certa forma, é para evitar microfonia, é para evitar o feedback, a retroalimentação sonora. Porque o pessoal percebeu que quando você tocava, os primeiros captadores não tinham parafina. Então, o que acontecia? Você tocava ali a guitarra, ligava no amplificador, beleza? O amplificador empurrava o som de volta para a guitarra e fazia o espaço de ar entre os fios da bobina, aquele espacinho de ar entre os fios, vibrava na mesma frequência da música que você estava tocando na guitarra. E aí gerava aquele som de oitava acima, microfonia, o feedback. Então, o que o pessoal sacou? Então tem que tirar o espaço de ar entre os fios da bobina. Como é que você tira? Você coloca a parafina, que é uma substância que não reage com o captador. Você pega o captador, depois que você termina de enrolar, você dá um banho nele, a parafina ocupa todos os espaços da bobina. E aí você evita a microfonia. Já foi uma baita desenvolvimento e super simples, né? Você dá um banhozinho no captador. Né? E aí não tem jeito. O captador single vai ter ruído sempre, que é o hum, né? O ruído de 60 Hz, que capta da nossa elétrica, e o humbucker resolve isso. Então, você quer uma guitarra sem ruído mesmo, é humbucker, não tem jeito. Né? Então, o aterramento dos potenciômetros está ok, estão todos ligados no terra, a chave também está ligada no terra, então, beleza. Então, por exemplo, já está descartada a hipótese de que o aterramento do instrumento não está funcionando. Né? Mas eu quero saber agora, então, o aterramento aqui está tudo legal, mas estava dando problema na guitarra. Posso testar o cabo? Como é que eu faço para testar o cabo? Tal? Muito simples, esse aí é baba, né? Pego aqui as duas pontas do cabo, trago elas para próximo, uma da outra, beleza? E aí o que eu faço? Ó, terra em um, aqui, e aí o terra na outra. Olha aí, tá apitando. Beleza. Se o cabo tivesse em curto, por exemplo, se eu encostasse aqui nesse vivo, teria que estar funcionando também. Não tá vendo? O vivo tá isolado do terra, tá separado. Então, ó, terra e vivo aqui agora nessa ponta e vivo na outra. Opa, olha. Estão ouvindo? Né? Então, é uma forma de testar o cabo. O cabo não está quebrado. O cabo está funcionando perfeitamente. Vai estar o link da aula de hoje, vai estar lá para vocês assistirem como sempre, beleza? Tranquilo? E eu vou deixar um link novo do Google Drive para vocês baixarem todas as aulas que nós já tivemos. Beleza? Show de bola. Valeu. Bom descanso para todos, hein, galera? Valeu. Todo mundo aí, valeu. Falou. Um abraço.